Bem-vindo a mais um podcast Papo do Empresário da Associação Comercial, nosso mantenedor Cicobi Médio Oeste. E hoje, eu, Angélica Jacobi, recebo uma figura ilustríssima. Eu sou a Angélica do Varejo da Dasfit Sport. Eu tô aqui para me apoiar nesse convidado de peso, Marcos Vinícius, que é especialista em e-commerce. E hoje a gente vai fazer uma excelente entrevista, hein? Fica ligado, sabe quem que eu trouxe? Eu trouxe o William Francescon. Quem é o William Francescon? Vice-presidente da CONAGE. Esteve à frente do Conselho de Jovens Empresários, me ensinou muita coisa, aprendi, minha jornada tem uma parcela de culpa aí do William no meio. É um empresário que vem de sucessão familiar aí do ramo de mercados, não. Olha, mercado, será que eu estou chamando? Quem sabe? De restaurantes. E o William tá agora, eu acho muito bonito isso, que ele tá fazendo mudando a rota para compartilhar todo esse conhecimento, essa jornada que a gente vai entender melhor hoje, através de curso. Eu acho isso muito incrível, muito generoso da sua parte, compartilhar conhecimentos, né? E, William, me conta, eu já sei um pouquinho da sua história, vou passar brevemente. Você é formado em agronomia, né? Isso. Tem aí uma excelente experiência, está à frente juntamente com a sua família dos restaurantes. Eu adoro a pizza de vocês, adoro comer quando eu vou na sua, né? São 3 restaurantes atualmente? 4. 4 restaurantes atualmente. Casa Colonial, Vila Rayano, Terroir, Cutina e Enoteca Decanter. Exatamente, adoro todos, mas em especial a pizza. E William, me fala, como que foi esse estalo seu de você estar inovando, ou mudando rota, ou acrescentando, inovando nessa nova trajetória aí de ensino? Assim, primeiro é um prazer estar aqui. Eu fiquei preocupado só quando a Angélica falou de peso, né? Eu falei, pô, o Angélica ainda não tá fazendo tanto efeito como a gente fazia. Poxa, eu achei que eu tava magro. Eu achei que teve um efeito legal. Mas eu falo que a educação, ela não surgiu do acaso, assim. Eu sou de sucessão, então grande parte da minha trajetória começou nos nossos restaurantes. Mas eu sempre tive muita pegada de ensinar. Eu era mais o nerdinho da sala, meio CDF, então eu sempre tinha a função de ensinar meus colegas para todo mundo ir bem na aula. E quando eu comecei no restaurante, eu acho que sucessor a gente não compete espaço, a gente encontra o nosso. E um dos primeiros caminhos que eu encontrei foi no vinho. Então, eu sou engenheiro agrônomo porque eu queria trabalhar com vinho, amava o storytelling do vinho, amava aprender sobre vinho. E vinho sempre foi uma coisa muito difícil de explicar, né? É difícil quem queira explicar sobre vinho. Tem muita gente que fala sobre vinho, parece uma coisa muito difícil. E eu, piazinho, aprendendo sobre vinho, vivendo com isso, falei, cara, eu vou estudar vinho. Então, recém 18 anos, fiz meu curso de sommelier, meu curso de vinhos e comecei a ensinar sobre vinho nos nossos restaurantes. Comecei a dar treinamento, comecei a fazer treinamento, a fazer workshops de vinhos com nossos clientes. Então, a educação sempre esteve comigo. E eu sempre entendi que esse era o meu jeito de fazer. Então, gravar vídeo, fazer tudo, sempre o vinho me puxou nisso tudo. Mas a educação sempre esteve lá comigo, sabe? Então, eu queria vender vinho, eu precisava ensinar para vender. Então, eu tinha que explicar sobre o produto. Precisava treinar a nossa equipe, fazer workshop, treinamento. Então, a educação sempre esteve comigo. Até que surge bem mais pra frente, né? Então, já estava nos restaurantes, já era sócio da Vila Rayano, o Terroir ainda não existia. Quando me convidam para assumir o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, onde a gente se conheceu, inclusive. Isso. Você ficou lá por quantos anos? Acho que foram 5 anos como presidente CJT, coordenador CJT. De peso mesmo. Foram 5 anos de muito aprendizado. E a gente tem a gente tem muita oportunidade lá, porque a gente aprende todos os dias com vários empresários diferentes. A gente ensina e a gente aprende. E nesse processo todo, eu falei, gente, eu tô aprendendo demais. Eu sempre tive uma vantagem na minha carreira que nem todo mundo tem acesso, porque eu venho de sucessão, então muitas pessoas falam da figura do mentor, né? Então eu preciso de um mentor para me ajudar a trilhar um caminho mais fácil, a gente procura a figura do mentor. Eu sempre tive em casa. Inclusive eu entendi melhor isso num podcast que a gente fez com o Ulisses Serras da Record, ele falou, cara, eu tinha um mentor em casa e eu voltei para esse mentor. E eu falei, é exatamente isso. Então eu tinha um mentor, tenho meu pai,
que ele me ensinava um caminho mais fácil. Eu tive a oportunidade de conversar com grandes empresários desde cedo, porque nosso restaurante, graças a Deus, é muito bem frequentado. Então, assim, tem boas conexões na associação comercial. Então, eu percebi que o que eu fazia lá, o que eu aprendia, nem todo mundo tinha acesso. E eu percebo que muitas das vezes, existem pessoas que têm um potencial gigantesco, mas que elas ainda não viram que é possível. Elas ainda não têm acesso àquilo que para mim foi me dado. Eu não sei se por sorte, mas pela experiência do meu pai, mas é realmente o privilégio que eu tive de ser sucessão. Eu vejo que muitas pessoas não sabem que é possível porque não teve ninguém próximo que fez. É verdade. Não teve ninguém próximo que empreendeu, não teve ninguém próximo que mostrou esse primeiro caminho. Eu Mas tive. o interesse partiu de você ou você acha que teve alguma pressão assim para você partir para essa área do empreendedorismo? Eu acho que partiu de mim. Quando a gente começa a viver com isso, a gente não consegue achar um outro caminho. E a educação veio nisso. Eu vi, poxa, tem essa demanda, as pessoas precisam aprender e eu gosto de ensinar. E eu estou disposto a compartilhar. Até tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não vai ser cobrado pelo tanto de dinheiro que a gente fez, mas pelo tanto de talento que a gente compartilhou ou não. Então, eu via nessa necessidade de educação, sai do momento também que eu deixo à frente da coordenação do CJT, continuo ainda como vice-presidente da CONAD, diretor da associação, mas eu olhei principalmente, existem empresários, pessoas que estão frustrados na carreira, que têm um potencial incrível, mas que precisam de uma certa alavanca para ajudar, que é o que eu tive com o meu mentor, que é o que eu tive e tenho na rede de network que a gente tem hoje, que vocês também têm essa rede de networking, facilita para a gente. E quem não está inserido nisso, ele não tem esse acesso. Para ele é mais difícil. A gente percebe muito que tem muitos empresários, acho que principalmente os mais antigos, que são meio resistentes a se reciclar, né? E isso é essencial para você se manter no mercado, para você não ficar para trás. Além de essa questão de não se reciclar, também tem uma tendência de não compartilhar. É verdade, isso é verdade. Eles têm muito medo de ensinar. Porque eles acham que eles vão estar ensinando concorrente. Concorrente. Ou o que eu tô perdendo meu tempo com essa pessoa. Porque, poxa, eu vou cuidar dos meus negócios. Então, nem todo mundo tá disposto a ensinar o segredo do sucesso. Então, todo mundo pensa que o cara vai contar o segredo do negócio. Ele não vai. Ele não quer compartilhar. E eu acho assim, eu vejo você como uma figura que você trabalhou muito bem. Aprendeu, né? Colheu muitos frutos aí disso. Teve uma escuta ativa desde pequeno, né? Isso é muito legal para o aprendizado. Tem um posicionamento de liderança, né? Diferenciado. Eu lembro que a gente fez o curso de formação de liderança que você ainda implantou no Conselho de Jovens Empresários. E deu para ver que a gente leu 9 livros incríveis, que muitos dos livros você já atuava, você só não tinha entendido que era aquela ferramenta. Eu lembro de você falando, eu faço isso, né, isso, aquilo, em cada reunião que a gente fazia, e já era um posicionamento seu, né, que você já estava atuante daquela forma de liderança. Você reparou isso? Eu não tinha reparado isso, não, mas eu acho que a gente que está empreendendo, nós três, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Porque a gente sempre tem um desafio que a gente não sabe como resolver. Sim. Mas eu acho que você já estava com isso desenvolvido desde muito novo, né? Desde muito guri ali no treinamento e o posicionamento de liderança. E aí já tinha ferramentas que você aplicava, só não sabia o nome da ferramenta, talvez. É verdade. Eu acho que é muito... Porque a gente aprende vendo, né? E vivenciando. Às vezes a gente não sabe dar nome para aquilo que a gente sabe que funciona. Levando isso em consideração, que eu acredito que você tem uma bagagem muito bacana para passar nesse curso, mas a gente vai chegar lá. Vamos por parte. Além disso, você também está à frente de uma agência. Isso, hoje, qual que é a linha? Eu tenho uma parte do grupo familiar, que são nossos negócios principais, é da onde tudo começou, né? Um grupo familiar de 34 anos. Eu venho como segunda geração, meu pai começou com a minha tia, o meu pai com a minha mãe e a minha tia, que é a Casa Colonial, um restaurante que lá comecei a trabalhar, depois veio a Adega Colonial, que é a Noteca hoje, me torno sócio da Vila Rayano e do Terroir. O primeiro ponto que eu assumo ali é a parte de vinhos, então assim, me apaixono por vinhos, começo a fazer agronomia, começo a divulgar, eu sempre gostei muito do storytelling, por trás do vinho, não sabia o que era isso, mas sabia que eu gostava. Gravava sobre isso, falava sobre isso, ensinava sobre isso, então fui fazer agronomia para ter base de fazer nosso próprio vinho. Então surge ali a família Francescon, que hoje é a nossa marca de vinhos, a gente reposiciona ela esse ano,
A gente primeiro lança 2 linhas, que é a Gata Mangione e Bela Vete, e esse ano sai a nossa marca da vinícola mesmo, que é a família Francescon. E você que direcionou isso, né? Eu que direcionei, começa a vir... Esse é um negócio meu mesmo, é uma coisa que não é tanto da família. Surge dos negócios da família, mas é um spin-off meu. Isso que eu ia falar, é um spin-off. Spin-off meu mesmo. E surge então primeiro a família Francescon, a agência vem do mesmo sentido, então eu tava fazendo marketing para a empresa, estudando MBA em marketing, falei, cara, já tô ensinando, tô fazendo aqui, eu posso abrir pro mercado. A gente monta 5/2 com uma dor, a gente tinha dor de... É sempre isso, né, das agências serem muito criativas e pouco práticas, sabe? Sempre testar tudo, não tinha uma linha de gestão nisso do marketing. E a ideia da 5/2 foi exatamente virar essa linha de gestão. Então a gente sai de agência e vira uma aceleradora de marketing e vendas. Hoje nós Você temos... falou a palavrinha-chave. Eu acho que talvez a dor esteja marketing e vendas. Isso. Exato. Porque quando ela é objetiva em vendas, por mais que não seja perfeito ali o criativo, mas ele está gerando vendas, que é o que o empresário precisa de imediato, né? Eu acho que eu também tenho essa dor aí, que eu acabo atuando, migrando para ir à frente do meu marketing, para eu conseguir, de fato, objetivar a minha venda. Nesses anos todos, assim, em vendas, estando em vendas, eu percebi que muitas agências trabalham de uma forma muito genérica, entendeu? Então, algumas agências a gente já trabalhou e você viu que o trabalho é bom, só que é genérico, não é direcionado para o perfil que você precisa. Então, no caso, vendas ou vender aquele produto, entendeu? Então, acredito que uma aceleradora nesse sentido é uma novidade, uma coisa que realmente vai suprir a dor da maioria das pessoas. E a gente percebeu na aceleradora que muitas das vezes o problema não estava no marketing, na comunicação, estava antes. E assim, eu vou te falar, tem muito negócio que não tem clareza do público, tem muito negócio que não tem clareza dos seus diferenciais. Você vai pegar um projeto e falar, cara, como que eu vou... Porque assim, você pegar uma comunicação e mandar no tráfego é muito fácil. Muito fácil, disseminar, colocar, mas tá. Para você criar a comunicação certa, qual que é o cliente que essa empresa atende? Eles não têm dados do que eles atendem. Então o que a gente percebeu na 5/2 é que a gente é muito mais hoje consultoria do que necessariamente assessoria, porque muito do que a gente faz é entender os caminhos dos clientes. E os clientes são bem fragilizados, sabe? A gente até não recomenda a pessoa trocar a agência, a gente entra como parceiro para pegar um canal de venda, exato, pra gente entender o que tá faltando. Fazer uma estratégia, então. Isso, e daí foram cuidando dos negócios, vem 5/2, família Francescon, tem um clube empresarial que é o Saves, que recentemente, que é um projeto bem prematuro, e surge a SASB. SASB vem de South America School of Business, a gente tinha essa ideia. O que significa essa sigla? SASB vem disso, a nossa ideia era de fato ser uma escola de negócios. E a gente começou com negociação, que eu sempre entendi que negociação é o grande diferencial de alguém. Quando eu falo negociação, não é só negociação de venda, é relacionamento, é saber identificar o interesse, é saber pensar na sua oferta de maneira... Você ser interessante, sabe? Você conseguir entrar no meio, ter contatos, investir em relacionamento, entender o interesse das pessoas que estão com você. De certa forma, ter melhores resultados. Porque a gente negocia o tempo inteiro. A gente negocia com o nosso cônjuge, a gente negocia com a nossa equipe, a gente negocia com o nosso cliente. Então, esse era o curso que eu entendi que era a primeira alavanca. Então, eu sempre entendi que esse seria o nosso primeiro curso da SASB. Negociação. A gente fez uma baita de uma formação, a gente construiu esse curso, esse material está gravado. A gente lançou um teste nele. Mas o que eu percebi? Que negociação não era essa primeira fase ainda. A negociação, ela é uma alavanca, que a SASB ela vem com essa nossa narrativa. O símbolo da SASB é um asterisco. Porque qual que é a nossa ideia? O asterisco, ele dá o negrito, ele dá o foco em alguém. Então, a nossa ideia é que a pessoa passe pela SASB e ela, de fato, seja um diferencial no mercado. E ele também significa uma seta para a educação. Então, a seta, o caminho da educação leva para um diferencial. E como que a gente vai causar um diferencial na vida dos nossos alunos? Sendo alavancados. O conhecimento, ele facilita o processo. Então, essa é a minha jornada de sucessão, tem muito a ver com a SASB. Assim como o meu processo foi facilitado pelo conhecimento que veio dos meus pais, a gente, como escola, a gente quer facilitar a vida e a carreira dos nossos alunos. A gente quer que seja mais fácil. E dependendo do desafio, existem alavancas diferentes. Mas tudo tem um início. Então, ali a gente entende hoje que a negociação ela vem para uma segunda alavanca, a gente chama de, na parte das nossas alavancas mestras, que são algumas formações específicas, imersões, a gente tem
mentoria de 12 meses, são as alavancas mestras, mas a gente tem uma linha das primeiras alavancas, e tem a primeira alavanca, que é o nosso curso de inicial, que eu acredito hoje que é o melhor caminho para todo e qualquer profissional, seja pessoal, seja profissional, seja empresário, ele precisa passar por esse curso. E eu falo isso porque eu participo ativamente da construção dos conteúdos. Eu não sou professor de todas as matérias, né? Por exemplo, o Alavanca Profissional participa o Ricardo Sitorski, que ele fala muita parte de negociação e narrativa, oratória, vai ser com ele. A Alavanca Mestra em Vendas é com o Yuri Gabriel, que é sócio do Grupo Estudo, diretor comercial, que é muito melhor em vendas do que eu. Mas a primeira alavanca foi um produto que eu estive muito envolvido. E ele tem muito a ver com a minha trajetória nos últimos anos, sabe? Eu reorganizei a minha vida nesses últimos anos com o que eu aprendi enquanto eu construí a alavanca. Porque eu entendi que a gente faz muita coisa, como empresário, como profissionais, mas nem tudo que a gente faz leva a gente para algum lugar. Eu vejo muitas pessoas fazendo muitas coisas e bem travadas na carreira delas. E a primeira coisa que vem disso é que nem tudo importa de maneira igual. Tem uma passagem da Bíblia até que me chama muita atenção, que quem se ocupa de muito ou sonhos confusos, depende da tradução, ou vem muitos sonhos. Qual que é o problema dos muitos sonhos ou dos sonhos confusos? É muito difícil de alcançar muitas coisas. Se você não tem um foco... Tem que focar, exatamente. O tempo nosso ele é limitado. Muito. A gente tem tempo, dinheiro e atenção, são os 3 recursos escassos. O tempo é o único que a gente não consegue... Se eu não recuperar. A gente tem um banco, a gente tem um valor que todos os dias ele é debitado de lá, a gente não consegue colocar mais nele. Mas eu sei que todos os dias eu tenho 24 horas, e se eu não usar essas minhas 24 horas, amanhã ela não volta. Amanhã eu tenho outras 24 horas. E a questão é, todos os dias a gente usa. A questão, o que eu tenho usado o meu tempo tem me levado para minha carreira, tem me levado para uma vida melhor, tem me levado para a vida que eu quero ter no futuro. E eu tenho percebido que não. Então, o primeiro alavanca ele vem com essa dor. Eu percebo que tem muitas pessoas fazendo muitas coisas, ou deixando de fazer muitas coisas, que estão se sentindo sobrecarregadas, que estão fazendo muito, sabe? Estão se dedicando muito e não vê a carreira crescendo, não vê a vida andando. Ou acham que não é possível mais. Então, a SASB, ela tem eu já falei do nosso propósito de alavancar carreiras, e eu entendi que não adianta eu ensinar as pessoas vendas, negociação, se ela não entender a primeira alavanca. Até estou sendo redundante Tem alguns nisso. livros que a gente pode até indicar para a pessoa ler para começar a entender melhor o foco que ela tem que ter. Exatamente. Se quiser citar alguns desses livros, eu acho super legal. Eu ia te perguntar... Desculpa. Lucro Primeiro é um ótimo livro. Cara, esse eu não li ainda, mas a Angélica fala muito dele. Mas é um pouco do conceito nosso da única coisa. Qual que você tem que olhar para o teu negócio? O lucro. E daí, se você tem esse olhar nessa única coisa, as outras decisões do seu negócio ficam mais fáceis. Sim, isso vale para a vida, não só porque assim, você priorizar o que você realmente quer. E focar naquilo lá. Entrou num ponto que eu vi você mudar. É muito legal, porque a gente tem que inovar o tempo inteiro, né? E a sua jornada é bem longa, é madura no empreendedorismo, né? Desde pequeno, acompanhando os pais. Você é um cara jovem ainda. É um cara jovem. Eu tiro mais velho já. Mas já tá com uma história, assim, de experiência. Isso que eu quero dizer. E ainda assim, nos últimos anos, eu vi você aplicando uma teoria de lucro primeiro, que é dar foco em algumas prioridades, para você conseguir, de fato, aplicar melhor ou desenvolver melhor certas atividades, porque estava sobrecarregado, né, William? Tava. Eu tava nessa jornada que você falou, de fazendo muitas coisas, imagina. Uns 2 anos atrás, eu e a Angélica, a gente tava fazendo um podcast por semana, toda quarta-feira. A cada 15 dias tinha reunião do CJE. Então eu tinha que achar palestrante, convidado. Na época, eu não sei se eu já estava como vice-presidente da Conage ou era diretor, mas eu viajava a cada 3 meses. Diretor. Eu era diretor aí, da no Conage. No final, né, que você já ficou vice-presidente. Que eu fui vice-presidente. Então tinha a Conage, tinha as outras demandas da associação comercial como diretor que tinha, e eu tinha meus negócios. Daí na época eu tinha Família Franciscon, tinha 5/2, Operação Tocando, cliente, sócio, Terroir, Vila Rayano, tudo acontecendo. E eu fazia muita coisa. O que eu percebi nesses últimos anos? Aquilo tudo que eu fazia, o que de fato me trazia resultado,
Exato. Ou algumas coisas eu até fazia certo, mas faltava o próximo passo para ser melhor efetivo na minha vida. Então, eu parei muito para pensar. Eu falei, gente, que eu tô fazendo? Foi onde eu percebi que fazer demais, quando a gente faz muito, a gente tá fazendo muito, a gente se ilude que a gente acha que a gente tá sendo produtivo. Uhum. Porque quem faz quem faz muita coisa não é bom em nada. É um pato, né? É. Não voa bem, não nada bem, não mergulha bem. E acaba que que você perde a energia do livro Lucro Primeiro. Ele fala muito, por exemplo, você tem um exemplo, né? Tem muitas vertentes ali dentro daquele livro. Mas uma que para mim é bem assim, que eu apliquei no meu negócio e deu muito resultado é trabalho com vários serviços ou vários produtos diferentes. Na verdade, você sabe qual dos produtos que você vende que de fato dá lucro e qual que o outro só está cobrindo, que você pega um lucro de um e cobre lá e você nem vê, que é a questão do tempo também, o que está te dando retorno e qual que está só te sugando tempo e energia e não Ou está ocupando espaço. ocupando espaço, não sei, porque tempo é escasso, né? Tempo você tem 24 horas no dia, é uma coisa não vai. Aí dinheiro para você investir num produto que seja, né? Também é limitado. Então, quando você faz a análise geral de cada serviço que você presta ou cada produto que você investe ali e qual de fato está te trazendo lucro. Eu acho que a gente conversou sobre isso, sobre uns pratos do cardápio. Não foi contigo, foi com teu irmão. Tava conversando com ele a respeito do cardápio. Exato. E aí ele fez uma análise. Qual prato do restaurante tá me trazendo retorno, qual que só tá me consumindo demanda de tempo, dinheiro, produto ali investido, não tem giro, não tem o lucro em cima, para você poder reorganizar o cardápio do teu restaurante de forma que você vai obter mais lucro. Então, exatamente. Esse livro, Lucro Primeiro, ele bate muito nessa tecla e ele mostra várias ferramentas para você usar nesse raio-x que você tem que passar na sua vida pessoal e profissional para você melhorar e dar uma guinada. Por isso que eu falo que esse livro é pesado. Eu vou, inclusive, ler ele novamente esse ano. Eu tô pensando em fazer uma tríade aqui para quem comprar a primeira alavanca já ter um upsell ali, um bônus com o Lucro Primeiro feito pelo Marcos e pela Angélica. Assim. Eu super gosto dessa ideia. Tem um outro livro que vocês falam bastante, eu não li, é o Comece Pelo Porquê. Nossa, o Comece Pelo Porquê é fantástico. Pelo nome, né, deve ser um complemento do Lucro Primeiro, não sei, eu não li ainda. Não, é outra realidade. É outra realidade? É outra realidade, mas assim, tão importante quanto para quem está iniciando um negócio ou para quem está perdido no seu negócio. Mas você sabe por que eu acho que faz uma casadinha legal? No primeiro alavanca, e você vê que comunica tudo, né? Tanto a nossa teoria do primeiro alavanca quanto o Growth Marketing, que é a base da 5/2, a gente sempre fala da estrela guia. Que é aquilo que você tem que olhar e vira suas métricas, seus planos, seu planejamento, suas ações vêm com base na estrela guia. Que é o propósito, onde você quer chegar. Qual que é a questão sobre esse propósito? Quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, as nossas ações são determinadas para isso. Não tem como eu priorizar as minhas ações se eu não sei onde eu quero chegar. É verdade. Se o meu propósito é lucrar, eu vou tomar atitudes para lucrar. É verdade. Se o meu propósito não for esse, eu vou tomar outras decisões. O que eu percebi e nessa construção me lembrou algumas coisas da minha vida. Uma vez eu conheço um empresário, é um cliente nosso, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Cláudio, do canal do Boi. E uma vez eu ouvi ele falando e eu aprendi. Ele falou, como eu penso o negócio. Estava nem conversando comigo. Ele falou, olha, eu olho o negócio, falo, eu quero faturar nesse negócio, sei lá, 100 milhões. Eu quero um negócio que fatura 100 milhões. Ele começa a montar o negócio com base nisso. Por quê? Um negócio que eu quero faturar 100 milhões tem uma estrutura diferente do negócio que eu quero faturar 1 milhão. Isso na vida. Então, o nosso propósito determina aquilo que é importante para nós, as nossas atitudes hoje. Qual que é o grande diferencial do nosso curso que a gente quer ensinar? A gente quer primeiro mostrar para pessoas que o grande não é ruim. A gente foi acostumado a achar que pensar grande e sonhar grande é errado. E o trabalho, e o que a gente sonha, o nosso propósito vai determinar onde a gente chega. Se nosso objetivo for pequeno, a gente vai chegar até aqui. Se nosso objetivo for grande, a gente vai chegar mais longe. E nessa construção do porquê da alavanca, eu falei, cara, nos meus negócios, quanto que eu quero faturar em cada negócio, onde eu quero chegar em cada negócio? E eu percebi que alguns negócios a minha visão estava pequena.
A gente só tava tocando na operação, foi onde eu melhorei a minha visão. E as pessoas acham que pensar grande é errado. Tem muitas coisas da mitologia grega que as pessoas acham que não tá, mas tá na nossa, incrustado dentro da gente. Eu não sei se vocês conhecem a mitologia do Ícaros. Sim. Teve o Dédalo, acho que foi o Dédalo que criou o labirinto. E ele e o filho dele fugiram. Ele fez uma asa e colocou cera. Ele falou, olha, você não pode voar perto do sol, porque senão você vai cair. E daí no momento, assim, ele começou a voar mais perto do sol, quis voar mais perto. O que aconteceu? A cera derreteu, a asa caiu, ele morreu. Então o que a gente é ensinado? Porque isso não, a gente não acredita em mitologia, mas das pessoas não. É uma metáfora. Mas essas metáforas vêm nas nossas vidas. Então a pessoa aprende que ela não pode sonhar grande. Que sonhar grande é errado. Que ela precisa voar baixo. E isso determina as próprias coisas. O pessoal fala que lucro é errado. O lucro, primeiro desse livro, a pessoa fala que lucro é errado. Que você é um vilão por ter lucro. Que você não tem que pensar em lucro. Tá, mas se você não olha seu lucro, como você vai crescer o teu negócio? Como que você paga bem funcionário? Como que tua marca cresce? Como que você emprega mais pessoas? Como que você deixa legado? Não tem como. Então, o propósito que o Marcos traz é exatamente isso da primeira alavanca. Então, como que eu posso ter uma vida que eu tenha propósito, prioridade e produtividade? São os 3 P's. Eu preciso ter um propósito grande e daí precisa ser grande. A gente precisa crescer grande. A gente precisa ter a capacidade do seu Cláudio, sabe? De olhar onde eu quero chegar. Olhar que, tipo assim, eu não vou chegar numa operação de 100 milhões hoje. A gente tem que ser realista também, né? E a gente conseguir falar, tá, o que eu vou fazer nos próximos 5 anos para chegar lá? Depois, nos próximos 1 ano. Depois, no próximo mês. Hoje, nos próximos minutos. Quando a gente tem traçado lá em cima, a gente consegue entender o que é prioridade. E daí a gente é produtivo. Porque essa questão da produtividade que é ensinada tá errado. A produtividade não existe. Você conseguir fazer tudo tem que ser feito. O equilíbrio ele não existe. Ou se a gente está fazendo uma coisa, a gente deixa a outra. A questão que a gente ensina no livro é que você vai priorizar algumas coisas e algumas outras coisas você vai deixar um pouquinho. Tá tudo bem, você tem que se acostumar com esse caos. A questão aqui, coisas que você vai deixar. E daí é onde a gente fala sobre gestão de agenda, que é muito importante. Porque tem coisas que você não pode deixar para depois. A sua família, o seu casamento, o seu filho, quem é casado, não vai voltar. A gente teve uma conversa hoje sobre a agenda, né? A sua saúde. Sua saúde. Inclusive, é uma das teorias nossas, é que vou pegar o William. Você pega o William nos últimos 5 anos. Super obeso, 170 quilos, fazendo muita coisa, obeso demais, podendo ter problema de saúde. Comecei no ano passado o processo de emagrecimento, já foram 34 quilos. Já vem desse novo processo. Porque a saúde estava indo embora. Estava só fazendo muita coisa e sendo produtivo. Mas como que eu estava sendo produtivo se eu não estava se portando com a minha saúde? Não faz sentido isso. Se a saúde estava em segundo lugar, né? Eu lembro uma vez numa reunião que eu falei assim... dá para ver nitidamente quando o empresário ele está alinhado pelo jeito que ele cuida da saúde dele, da família dele, a organização com as prioridades dele. Só aí você já consegue fazer o raio-x dele e analisar. Esse empresário está organizado, vai obter sucesso, está no caminho correto. Tem um amigo nosso que vocês conhecem, que é o Murilo Porto. Eu falava Murilo Malta, mas ele casou, a Dani não deixou me chamar de Malta. Eu acho super legal. Ele falou, o jeito que eu aprendi a ser mais produtivo foi dormindo mais. Ele era aquele empresário que ele ia acordar, ele ia até tarde, madrugava, dormia pouco, e ele achava que estava no caminho certo, sendo muito trabalhador. Daí ele casou com a Dani, uma amiga nossa, e a Dani colocou horários para dormir para ele. Então hoje ele dorme pelo menos 8 horas por dia, às vezes 10. E curiosamente ele começou a ser mais produtivo. Claro que para conseguir dormir tudo aquilo ele deixou de fazer algumas coisas e focou no que realmente importa. E ele começou a ter melhores resultados e começou a lucrar mais. Então assim, cara, é tão importante isso que a Bíblia ensina. Eu não sei se vocês conhecem a história da Marta e da Maria. As irmãs do que Jesus fala. Isso, que do irmão de Lázaro. Isso, irmão de Lázaro. Tem uma passagem que Maria tá sentada ouvindo sobre Jesus e Marta tá atendendo todo mundo lá, né? E daí Marta chega pra Jesus e dá uma bronca, quer falar com Jesus, fala, olha, poxa, eu tô aqui ralando todo mundo e a Marta tá ali, pede pra ela vir me ajudar. E daí Jesus falou pra ela, olha, Marta, tipo, você tá errada, porque ela escolheu a boa parte, que não vai ser tirada.
você tá preocupado com muitas coisas. Então, assim, pra mim, a prioridade máxima tá claro ali naquela passagem que é o céu, é você pensar em Deus. Mas o que isso me diz? Existem coisas que são mais importantes. E tá claro isso. Então a gente tá fazendo muita coisa e às vezes a gente tá deixando o importante de fora. Imagine isso, se isso acontece na parte religiosa, nossa parte espiritual, nossa fé, quem acredita nisso, eu creio muito nisso, as pessoas fazem isso também na família, fazem isso também nos negócios, tá fazendo muita coisa, o principal tá Na perdendo. sua saúde, por Parece aí que a vai. gente tá falando só do pessoal, mas a gente tá falando também da vida, da saúde da empresa, né? Da saúde da Da empresa. saúde da empresa, porque, querendo ou não, você tem a vida pessoal e a vida empresarial. A sua empresa, ela tem que ser analisada para ver os pontos importantes, né? O que você tem que focar. E aí o seu curso, um dos pilares é isso, né? É escolher o que importa primeiro. Eu vou dar um exemplo claro pro meu negócio. A gente sempre fala, cara, qual que é o foco no marketing? Eu tenho que focar na retenção de clientes ou aquisição de clientes? Perfeito. Hoje eu tenho a clareza que na maioria dos mercados, grande parte da atenção tem que estar no topo do funil. Tem que estar no topo do funil, você tem que estar prospectando sempre. Ah, William, mas você não pode ter um balde furado. Concordo. Só que se você só foca em retenção e esquece da aquisição, a sua retenção cai. Então, um pouco disso é um produto nosso hoje da 5/2. Você vê como a alavanca profissional foi para tudo. A gente tem um produto chamado GPS, o GPS do marketing, que a gente implanta só nas empresas locais. É um produto que ele é mais simples de executar e que a gente faz basicamente o quê? Arruma a casa, Google então a gente arruma o Google, porque a gente entende que é o único mercado de intenção. Então quando a pessoa quiser comprar, ela tem que me encontrar. O melhor jeito de encontrar meu cliente é ser encontrado por ele. Então a gente arruma o Google Meu Negócio e o Google Ads. Ah, William, o Meta Ads, a gente não consegue ter intenção de cliente. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que estar pronto para quando o cliente quiser comprar. Tem que estar arrumado a casa do Instagram. Porque quando ele quiser comprar, tem que estar pronto. Tá. Fora isso, eu tenho que estar no topo de funil. Porque o meu cliente tem que estar me vendo e novos clientes também. Eu não posso depender só do meu. Então a gente criou um produto que usa todos esses pilares. Então a gente faz anúncios de topo de funil, a gente trabalha o Google, que é uma intenção, e a gente arruma as casas para quando o cliente quiser converter, vai. Essa receita de bolo aplicado nos meus restaurantes nos últimos anos, depois do primeira alavanca, tem me trazido um resultado de crescimento nos últimos meses. Legal. O resto, tudo que eu fazia, sabe, aquelas postagens do dia a dia, aquele cansaço que tem, eu continuo fazendo, mas não onde está o meu resultado. O meu foco hoje como gestor é no meu topo de funil. Então estou toda hora procurando o GC para fazer um conteúdo diferente, para pegar conteúdo diferente e colocar no nosso tráfego para usar topo de funil. Então o meu foco hoje é pensar em evento para trazer para o topo de funil. O meu foco é nesse. Então, para o meu negócio, a teoria do primeira alavanca funciona. Então, o que eu tenho que estar olhando para o meu negócio que vai fazer o crescimento nele? E eu estou olhando todos os dias. E eu tenho certeza que isso acontece na DasFit também, não acontece? O tempo todo. Eu acho muito importante a questão da retenção, né? Eu aplico CRM, não posso deixar isso de lado jamais. Eu garanto 20% pelo menos no mês retorno de cliente. Mas a captação de novos, a visibilidade, essa palavra a visualização da DasFit em outras frentes, ela tem que acontecer, né? E aí eu uso diversas ferramentas, material novo, pessoas, influencers, evento. O Google também. O Google, meu Google é super atualizado, verdade, o Google também, eu tenho mais de 150 avaliações lá. Tudo com 5 estrelas. Tudo com 5 Legal. estrelas. A minha avaliação no Google é altíssima. Não é o principal lugar onde o meu público foca. Não é o principal, mas é um bom termômetro. Ele é um também. termômetro, mas não é meu principal foco onde eu capto novos clientes. A sua atenção hoje está no Meta, está no Instagram. Tá no Instagram. Mas, não só Instagram, mas direto meu, mas através de terceiras pessoas, através de evento, né? Na terceira visualização ali, não necessariamente apenas a Angélica postando, a DasFit postando, né? Eu tenho outras formas de captar, mas tudo através de Instagram. Eu tentei já migrar pro TikTok, mas eu ainda não capto clientes por lá. Eu acho que essa é exatamente essa teoria, né?
Você tá focando no que funciona pro teu negócio, que é a alavanca. É por isso que é a primeira alavanca, que facilita o teu crescimento. Então você vai colocar toda a energia ali. Quando a gente fala do primeiro alavanca, a gente tem um compromisso com a excelência. Então a gente tem que estar sempre procurando fazer coisas que levam a gente para um resultado melhor. Sim. Então a cada momento eu tenho certeza que você fala, tá, tô focando meta. Mas tem coisas específicas e geram resultados melhores. Você vai trabalhando nisso. Eu sei que vocês trabalham muito com influencers. Muito. Você começa a, tá, quais influencers me dão o melhor resultado? Vou focar mais nessas e trazer mais com esse perfil e vou tirando algumas outras. E esse trabalho de crescimento facilita o crescimento da DasFit. Sim. Eu vou dar um exemplo. A DasFit hoje, eu conheço vocês, são nossos amigos, e eu vejo um dos grandes diferenciais da DasFit é que são os fundadores que levam o crescimento da empresa. Além de todo o trabalho que vocês trazem outras caras de influencers, os fundadores, a Angélica, no caso, que parece um pouquinho mais, leva esse crescimento. É uma baita de uma estratégia. A grande questão, qual hoje fundador que está num mercado extremamente concorrido como o de vocês, que, sei lá, ótica, um mercado extremamente concorrido, clínica de odontologia, mas o cara não quer aparecer. Tem muitos. Eu percebi nos últimos anos, eu acho que o pessoal deve ter feito toda a mesma consultoria, ou então os consultores estão passando isso, que muitas placas, por exemplo, de aluga-se ou de vende-se, tá lá o corretor na placa, não sei se você já reparou isso. Começou a aparecer isso daí. Sério? Eu não reparei. Sim, eu reparei. E também em algumas, você falou ótica, eu acho que você estava pensando na mesma pessoa que eu, mas também em alguns comércios também tem lá o dono da empresa no banner, alguma coisa na própria fachada. Eu também reparei isso nos últimos anos. Sério? Sim. Talvez é uma forma de identificar quem que é o dono daquele ali pra eu comprar. Porque pessoas compram de pessoas, né? Isso. O próprio A5/2 eu tinha muito... Quando eu comecei, ela não queria aparecer como dono, sabe? Então eu não queria gravar vídeo, era um desafio junto com o nosso time com a nossa assessoria de marketing, nossos sócios. Tá tendo um retorno, mas tá tranquilo? Eu tô ouvindo ali, mas tá certo. Tranquilo? Tô voltando. Quando eu comecei a 5/2, eu tinha esse negócio de não querer aparecer. Só que qual que é o diferencial de uma agência? Hoje em dia o que acontece? Você contrata uma agência porque você gosta do dono. Geralmente o dono é muito bom. Só que a gente atende a equipe que não é tão boa assim. Ou que não tem a maestria dele. Então uma coisa que eu achava ruim, que eu não queria aparecer, porque eu falei, cara, não faz sentido o dono aparecer que parece uma empresa pequena, né? Tipo, o dono tá lá fazendo e tal. Eu tinha essa visão errada. Hoje é o maior diferencial do nosso negócio. Na verdade, como a Angélica falou, as pessoas, elas como é que fala? Contratam pessoas, elas querem Se conectam com se pessoas. conectar, perdão. Se conectam com pessoas. Então, se o dono tá lá, aí fala, eu conheço aquele cara, eu gosto daquele cara, eu simpatizei com aquele cara e tal. Vou lá comprar dele, ou pelo menos fazer um orçamento com ele, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que o maior desafio, a gente que tem comércio físico, principalmente, é claro, online é a mesma coisa, mas... Online é bem diferente, hein, vou te falar. Não, é bem diferente. Vou justificar. Baseado no meu MBA de gestão de negócios digitais, no meu estudo, para mim, no físico, eu lucro quando a pessoa vai lá, certo? E a pessoa, para ela sair da rotina dela, ela se pegar o carro e ela locomover, tá? Gera um desconforto para ela, mudar a rotina, vou até o seu comércio, vale a pena eu sair da minha casa, vale a pena eu sair da minha rota, vale a pena eu ir lá no Terroir, que é um bairro que não é perto do meu, para eu comer uma pizza, vale a pena eu ir lá na DasFit, que está numa região central, não tão perto da minha casa, para eu comprar uma roupa. Então, o jeito que eu tenho é no online de cativar e gerar alguma conexão, Armas da Persuasão, aí um livro que eu acabei de ler também, mas é um jeito de eu conectar, gerar uma conexão, eu mostrar quem sou eu faço muito convite, vem tomar um café comigo, mostro que eu treino, mostro minhas dificuldades, mostro minha alegria ali da mercadoria tá chegando, é real. É uma pessoa, é uma empresária, uma brasileira real no seu dia a dia ali, batalhando e se animando e motivar mulheres a também se cuidar. Então, isso, querendo ou não, vai minando, uma hora ou outra eu gero uma conexão com aquela pessoa e ela vai fazer, vou lá tomar um café com a Angélica.
Entende? Então eu vou sair da minha rotina, eu vou lá. Pô, eu vou lá comer a pizza do William, um ambiente gostoso, calmo, vou chegar lá, vou ter um bom papo, os garçons são amistosos, são receptivos. Então, assim, tenho certeza da qualidade da comida, não vou me surpreender, sabe? Então, o Exatamente. padrão de qualidade Não é vou o me surpreender mesmo. também negativamente. Não vou me né? surpreender negativamente. Esse que é o medo que a gente vai no ai meu Deus, será? Ai, tipo assim, vou pagar, ou então pior ainda pra quem tá de dieta, vamos combinar? Calorias gastas À numa toa. comida à toa, A numa galeria tem que comida, valer. ela tem que Isso. valer, né? Não vou gastar minha caloria com um negócio que não vale a pena. Então, tudo isso ela entra nessa conta que a pessoa faz mentalmente para ela se deslocar até mim. Se o meu foco, por exemplo, é trazer cliente, a única coisa que eu tenho que estar preocupado para trazer esse cliente é como fazer essa experiência o melhor possível para você chegar lá, reduzir o atrito e saber que essa caloria valeu a pena. Então, assim, é E isso outra, que eu tenho que estar e essa focado. experiência que você vai gerar, ela vai ficar na pessoa. Na hora dela fazer a nova escolha, se ela realmente vai até você, né? Você vai ter que gerar esse gatilho dela, repetir esse gatilho nela. E eu digo que no online é a mesma coisa. Não, o que eu quis dizer é porque assim, online, quando você falou online, eu já pensei em marketplace, entendeu? Agora, o seu já é totalmente diferente. Não, mas eu digo no marketplace também. A experiência, por exemplo, da compra, da segurança que vai chegar, da rapidez, ou então da facilidade de pagamento, é outros gatilhos que eu vou Nesse caso, ativar. Eu tenho uma pergunta. No caso, para quem não conhece, o Marcos e a Angélica são um casal. E sim. Nós vocês somos sócios. e Nós somos sócios sócios. também. Só que você toca mais a operação do e-commerce, né? Uhum, E a Angélica mais das fit. isso. As coisas que levam o melhor resultado no e-commerce são as mesmas que levam o melhor resultado das fit? Não. Completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente. É dois mundos, duas vidas. O que acontece que até fluxo, qual a necessidade, por exemplo, da margem de lucro no e-commerce, é volume, né? É outro rolê. Mas a das fit, de roupa fitness, também vende no e-commerce. Só que se eu for batalhar na mesma, vamos dizer assim, na mesma linha de trabalho do Marcos que é e-commerce, eu vou estar brigando com a fábrica. Porque a fábrica hoje também tem site. a né? fábrica também tem site. E hoje eu sou revendedora de marcas. E aí, eu brigar com fábrica, pô, nunca, né? Nunca que eu vou ter o estoque, nunca que eu vou ter o investimento, nunca que eu vou ter a mesma estrutura que eles têm. Mas aí eu entro no e-commerce ou no online com outros olhos. Eu ganho aquele cliente que de fato ele quer um atendimento humanizado, com atenção no online, não apenas um cardápio, né? Não apenas ali um catálogo. Então, eu vendo para o Pará, eu vendo para o Paraná, eu vendo para Minas Gerais, eu vendo para o Brasil inteiro. Eu vendo para o estado, mandei caixas grandes agora, Dourados, Três Lagoas, Corumbá. Eu mando, gente, eu atravesso, mando lá pro Nortão. Como que é o nome do estado da DET? Piauí. E como que eu faço isso? Eu dando atenção, conversando com ela, passando uma experiência como se ela estivesse na loja física. No e-commerce, de fato, num site, ele não vai proporcionar essa experiência para o meu E cliente. tem a questão da confiança também, né? No Gera. e-commerce é frio. É Você fala, será frio. que eu comprar vão me entregar mesmo? É frio. Ou então não vai ter aquela conversa, Angélica, prova aí, fica bom, o que você sentiu nessa roupa e tal. E assim, eu tenho uma conversa, eu transformo a minha venda online ali do meu cliente online como se ele estivesse na loja. Converso, mando vídeo, troca, separa, tira, põe, então, sabe? Tipo, é uma conversa como se ele estivesse ali na experiência do online. Mando muita figurinha, já vira tudo amiga, assim, dá essa proximidade, né? E essa liberdade. Então, a competição, você fala, você pensa das fit cresce pro online, eu vendo muito bem no online, mas eu vendo com outra visão, não em competição de e-commerce e volume, igual o Marcos Vinícius é outra frente. Eu acho legal essa visão das fit, depois eu quero ver a do Marcos, que
É um pouco disso, sabe? Quando a gente fala da única coisa, a gente tem que olhar onde a gente quer chegar, só que a gente não pode esquecer do primeiro degrau, que é o primeiro passo. E é igual a isso, por exemplo, a Das Fit, ela pode ser uma fábrica e vocês brigarem online, talvez futuramente uma marca própria. Mas o primeiro passo, tem uma pessoa que falou uma coisa que eu achei super legal, e a fala não é dela, mas era do fundador, acho que da Amazon, alguma coisa assim. É que às vezes a gente vai competir, a gente não consegue competir no mar ainda. Mas no rio a gente pode ser o melhor. E a gente vai ficando tão bom nos rios, que daqui a pouco nos rios ninguém me bate, daí eu consigo competir no mar. E é um pouco disso quando a gente fala dessa única, do propósito da prioridade da produtividade. Meu propósito é brigar no mar. Mas para isso, primeiro eu tenho que Dominar o rio. Então, qual que vai ser a minha produtividade? Tomar decisões para melhorar do rio. E eu vejo que vocês estão fazendo isso muito bem na Das Fit. Eu acho que a primeira alavanca vocês vivem isso na prática, né? Vocês estão jogando muito no rio. Eu acho que o Marcos deve fazer a mesma coisa no e-commerce. Não sei quais são as prioridades de vocês lá. Não, é bem É diferente. diferente. Tem coisas que eu não solto, porque é uma coisa É segredo. É segredo. Então, deixa eu- Mas É estratégia. é estratégia. Porque assim, eu Mas se percebi... você quiser comprar uma mentoria, É com o Marcos. Tem coisas que eu não solto, mas o que eu mais falo para as pessoas é: a internet tá aí, você pode vender lá, ninguém te impede. O que eu sempre falo se você quer vender na internet, vende alguma coisa que você conheça. Não vai atrás de um produto que você acha que vai dar dinheiro e você não conhece. Venda aquilo que você conhece, que você manja mesmo, entendeu? Vai atrás de fornecedor, tal, faz uma seleção, mas vende o que você conhece. Eu vou falar uma coisa que eu vejo o Marcos fazendo há anos, há 7 anos já, ou mais, muito mais. Desde o início que ele começou a trabalhar com e-commerce, já tem quantos anos já? Desde 2017, vai fazer 10 anos. 10 anos. caramba. Eu vejo o Marcos, é o seguinte, ele explicando para o cliente com toda a paciência do mundo, nas mensagens, abre um chat box ali a respeito do produto. Quando você vai fazer uma compra online, eu não tenho nem paciência, porque, gente, o vendedor ou a loja demora para responder, Malemar responde. Você que pesquise sobre o produto no Google, você que se vire para saber o que você está comprando, se te cabe ou não, se ele te atende ou não. E Marcos, ele responde. Se mandou uma pergunta lá, é em cima da loja dele online ali no e-commerce, ele vai com toda a paciência do mundo te responder, como se ele tivesse com o WhatsApp aberto. Você pergunta isso aqui, ele responde, vai. Então, sempre com muito esmero nesse atendimento de solução. Tem coisa que eu vejo o Marcos responder que não tem nada a ver com o produto dele, mas ele tá lá dando atenção pro cliente, respondendo, explicando, não, isso aqui você faz isso aqui, não. Então, eu acho que eu não sei se eu podia falar Não, segredo. podia. Esse, inclusive, eu poderia falar, mas eu não quis falar, assim, questão de me gabar, mas sim, ninguém responde nada que você pergunta, quase ninguém responde, eu só falo assim, sim, ou então falo, não sei, entendeu? Eu nunca atendi assim, e depois que as ferramentas de IA ou resposta automática chegaram, eu nunca adotei nenhuma. Por mais que adianta o atendimento, eu respondo como se eu conhecesse a pessoa, eu respondo exatamente o que ela perguntou. Mesmo perguntas óbvias. Respondo, mando carinho. Com toda a mando paciência do Porque mundo. aquilo que eu tô fazendo, eu tô vendendo. A pessoa bem atendida, ela vai comprar de você. E o que acontece na internet é a pessoa procura preço. É preço. Mas eu fazendo isso, eu ganho aquela pessoa. O meu preço pode não ser o melhor, mas eu ganho. Ele pergunta porque acontece muito assim. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vai comprar um produto lá, digamos, uma bola de futebol. A mesma bola é vendida por 5 lojas, 10 lojas mais. Aí o cara faz uma pergunta para todas as lojas. Que ele quer saber, ele tá com uma dúvida, faz para todas as lojas, faz para essa. Quase ninguém responde. Eu sou o único que responde. E o meu preço não é o mais barato, ele vai comprar de mim. Isso é certeza. Gera conexão, gera Eu confiança. posso falar isso tranquilo, porque quem vende na internet não está preocupado com isso. Porque o povo vende na internet há anos. E isso continua assim. É uma das minhas avaliações no Google, justamente. E não estou falando nem de e-commerce, eu estou falando do próprio Instagram ali, do marketplace,
do Meta mesmo. Eu recebo muito feedback de cliente falando, nossa, vocês foram tão fofas, me responderam solícitos. Aí você pega lá, você entra no Google, tem várias avaliações do mesmo tipo. Me atenderam no online com todo carinho, atenção, me responderam rápido, me deram retorno, não. É isso. Esse não é um dos segredos, tem outros segredos. Mas esse eu acho um básico. Mas E eu você ganho sabe- muito cliente É um assim. segredo Mas você esse? sabe que foi muito de quando a gente começou a SASB, eu mapeei meus concorrentes, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter as inspirações e tem que olhar quem tá um passo acima, né? Então, tem algumas escolas que eu tô acompanhando desde quando era um passo acima. Blank School, quando a Taidantes lançou o dela, eu acompanho. A G4 é muito acima da SASB, não é um concorrente direto. Mas quando eu entendi isso, eu falei, cara, a SASB não vai crescer competindo com esses caras. Eu não vou competir com infoproduto. Eu não vou conseguir ganhar desses caras no infoproduto com preço. Então, o que eu vou ensinar, o que eles vão ensinar, qual que são os meus diferenciais e qual que é o meu objetivo, meu sonho com a SASB. Primeiro ponto, curadoria. Por mais que eles falam que o negócio da formação deles são específicas, falta algo que de fato muda o empresário. Por que eu sei? Porque eu convivo com o empresário. Estou há 5 anos coordenando o Conselho de Jovens Empresários. Faço parte hoje da Confederação Nacional de Jovens Empresários, os maiores ecossistemas, associações empresariais do Brasil. E eu percebo que existe um caminho mais claro. Eu E gostaria tenho prós. desculpa te cortar, eu quero que você continue. Pega, segura. Eu quero entrar nesse ponto com você. Teu pai tá no associativismo já há mais tempo que a gente, com certeza. A gente tá desde que ano? Acho que tem uns 3 anos, né? Não, Vai fazer ativo, 3. ativo, mas a gente já... Não, eu na associação, na associação, desde que eu abri a empresa. ano. Há quantos anos? 2017, vai fazer 10 anos. 10 anos. Que legal. Mas assim, o que eu percebo? Não apenas, eu tô nesse grupo ali, mas de forma ativa, igual teu pai vai nas reuniões, de forma bem ativa ali, teu irmão, então, nossa, A gente veio com tudo é pro um ídolo, associativismo, né? Então né? vocês vivem com tudo. E você tem uma jornada no associativismo aí, muito a ensinar. Eu vou falar por mim, Angélica, porque eu já estive num papel bem ignorante do que o associativismo podia me trazer. Era só uma reunião, eu sou varejista, meu cliente não tá ali. De fato, o meu cliente não tá lá. Às vezes as pessoas pensam, né? Eu vou lá para vender. Meu cliente não está na associação comercial, meu cliente não está lá no Conselho de Jovens Empresários, talvez no Conselho da Mulher e olhe lá, mas meu cliente não está ali, eu não vou ali para fazer um pitch de venda. Mas a associação comercial, de forma, quando eu comecei a estar atuante, né, presente na troca com os empresários, estar nas reuniões e palestras, eu acredito, assim, que foi uma chave fundamental para acelerar o crescimento do meu negócio de forma exponencial. Eu lembro o primeiro feirão do imposto que a gente participou, eu tive que arregaçar as mangas para trabalhar. Sim. Legal. Né? Eu não fiquei esperando sentada a associação ir lá e falar, Angélica, faz isso aqui, vou levar o cliente para você no seu colo e você faz a venda. Só que, impulsionado pela CONAGE, que está à frente do Feirão do Imposto, junto com a Associação Comercial e o Conselho de Jovens Empresários, gente, eu tive um crescimento assim... A gente aproveitou a oportunidade, né? Super naquele feirão, né? Agora eu vou falar números, eu vou mentir aí, mas foi para mais de 2,4% de vendas. Então foi muito significativo. E a partir daí, eu tô falando isso em números, né? Mas isso foi num todo, tanto que eu cresci como pessoa, como profissional, automaticamente meu negócio, a troca de conhecimento, esse acesso que você teve desde a infância, eu não tive. Né, com empresários, com pai empresário, alguém para me ensinar e tudo mais. E ali na associação comercial eu tenho a oportunidade de ter essa troca, de ter pais, né, que possam me pegar a mão. Essa outra semana eu recebi a visita de 3 ilustres figuras da associação comercial na minha loja. Nossa, eu me senti honradíssima, né?
Eles só passaram para dar um oi, gente, não precisa ficar com ciúmes, mas é gostoso sentir que você não tá sozinha, que você tem um apoio ali, que se acontecer alguma coisa, eu posso pegar o telefone e ligar, William, me dá uma dica, você tem alguém para me indicar, né? E sentar na associação comercial, falar, gente, eu tô com um problema, será que alguém tem alguma luz, né? Então, é muito gostoso saber que a gente tem essa família de apoio que é o associativismo. E eu, ignorante, eu demorei para entender isso. Qual que era o rolê do associativismo? De cara, para mim, era uma panelinha. E aí, hoje que eu passei pelo processo, eu consigo ver direitinho, com a maturidade profissional, o quão poderoso o quanto fortalece o associativismo. Você hoje como vice-presidente da CONAGE, que é o nacional dos empresários, dos jovens empresários, certo? Fala, eu nunca lembro direitinho Confederação Nacional de Jovens Empresários. De Jovens Empresários, isso. Também é uma coisa que sai da bolha, né? Sai da bolha. E eu falo uma coisa, e eu acho muito importante que você está falando sobre associativismo. A SASB, ela surge no associativismo. Por mais que eu tenha essa trajetória de educação, e nasce esse desejo de construir um projeto educacional na associação comercial, vivenciando na confederação, vendo e convivendo com empresários. Então existem conhecimentos que mudam o jogo na nossa formação de liderança, quando a gente via que algum conhecimento ele impacta de maneira diferente. Então a gente percebe que dá um crescimento. Curioso do associativismo é que ele vai um pouco na contramão do resto, né? Porque o associativismo é todo mundo se ajudar. Sim, exatamente. De novo, tem aquela pegada da mitologia que eu falo, do Prometeus, não sei se vocês sabem. Prometeus foi quem roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos na mitologia. E qual que é a história por trás disso? O que trouxe o desenvolvimento para a população foi o fogo. Então eles falam que ele roubou o desenvolvimento da população e ele foi castigado por isso. Então ele foi massacrado por isso, uma águia comia o fígado dele, etc. Então, esse estigma de compartilhar ser ruim, a gente tem muito no mercado. O pessoal é muito individualista, que é diferente do que eu acredito. Como eu falei pra vocês, eu acredito muito na compartilhar talentos. Então, eu acredito que quanto mais eu compartilhar talentos, mais eu desenvolvo, melhor eu vou estar acrescentando meu objetivo de vida. E o associativismo e o William deram certo por conta disso. Então, o meu propósito de vida hoje é compartilhar talentos. Assim como eu tive meus talentos, eu preciso multiplicar, eu preciso passar isso para frente. E, curiosamente, a CONAGE, o nosso propósito da confederação é cultivar lideranças que gerem prosperidade para o Brasil. Nesse propósito de cuidar da liderança, que é a pessoa que recebe esse conhecimento, que recebe essa conexão, em média, quem participa do nosso ecossistema, da nossa rede, cresce em média. Estou falando do Brasil todo, uma média. Tem gente que cresce muito mais que isso, 300% de negócio. Então, esses nosso são foco... verídicos mesmo. São verídicos e eu posso provar com o meu faturamento. Isso que é legal. A gente não foca em você vender lá dentro, mas construir a liderança. O relacionamento que a gente traz pela rede, que é capacitação, representatividade e networking. A representatividade nacional faz o negócio crescer. A SASB, a gente fala que existem... Independente de você estar vendendo ali dentro. Exatamente. A vida é feita de alavancas. E o associativismo, eu acredito, assim como nossa primeira alavanca, o primeiro passo, mas uma das alavancas que alavanca as pessoas é o associativismo. Porque alguns grupos, para você entrar, meu amigo, ou você nasce nesse grupo, você nunca vai entrar. Ou você tem que pagar para entrar. O JJ fala que networking você compra. Tá, mas quem tem dinheiro para comprar uma mentoria de 150 mil, 200 mil? Tem que ser um empresário mais robusto. Muito mais. Agora, o associativismo te possibilita chegar e você vai crescendo pela sua entrega. É um dos poucos locais que você consegue chegar e crescer pela tua entrega, você consegue validar a ideia lá dentro, você tem um grupo de apoio que está trilhando o mesmo caminho. Eu falo que a SASB tem a primeira alavanca, os nossos cursos, a gente tem nossas alavancas mestras, mas tem uma, que a SASB nasce disso, que é o associativismo, que é uma alavanca extremamente importante. E, cara, tudo que você coloca para o associativismo, ele te devolve. Então, tudo que você investe em construir junto, em entregar para o empresário, ele volta. É exatamente por isso que eu fui para a SASB. Quando a SASB ela já existe mais de 1 ano, 2,
Mas o meu foco surge quando eu entrego o CJT, porque eu preciso continuar plantando o que eu acredito do associativismo, que é eu ensinar as pessoas, eu formar essas lideranças, porque de certa forma eu vou formar um Brasil melhor. A Harvard fala, né, os nossos alunos hoje são presidentes dos Estados Unidos, tá lá é juiz, é desembargador, tá na Suprema Corte. Quando eu comecei como CONAGE, o meu propósito é que os lideranças que passam pela confederação é um movimento de passagem, então daqui a pouco eu já entrego. Então agora como vice-presidente eu tenho o caminho de ser presidente, então eu tenho que montar a chapa para essa próxima gestão. Depois de 2 anos de consultivo e acabou minha trajetória como confederação de jovens empresários. Daí minha atuação vai ser mais na diretoria da associação comercial, mas como movimento jovem acaba a minha jornada por ali. Só que nesse período que a gente tiver, nosso objetivo é formar essas lideranças que vão ocupar os cargos no futuro, que vão ser os caras que vão ser os grandes empresários, que vão ser os grandes políticos, os grandes juízes, os grandes presidentes de instituições de classe, presidentes de instituições patronais, como a associação comercial que a gente faz parte. E eu quis levar um pouco desse propósito também para a SASB. Eu quero que esses alunos, eles sejam um diferencial no mercado. E como que eu fiz isso? Um pouco do que o Marcos faz, o que você faz, curadoria. Então, de todo aquele conhecimento que eu tive acesso na minha carreira, na minha jornada, como empresário, como coordenador CJT, diretor da associação comercial, vice-presidente da confederação, qual que é o conhecimento que fez sentido para mim? Cara, o primeiro é o primeiro alavanca, esse curso. O segundo, negociação. O negociação tem tudo a ver com o associativismo, que é você investir em relacionamento, você investir em compartilhar, é você entender como se relaciona com as pessoas, como você fugir dos conflitos, porque associativismo é você entender que a gente não está num confronto. Se as nossas ideias estão contrárias, a gente tem o mesmo propósito. É entender quais são os interesses de cada um e os dois serem vistos como parceiros pelo projeto. Isso na vida, nas negociações, a gente pode ensinar. Então a ideia do que eu aprendi com a SASB é, de fato, eu quero fornecer essas alavancas para as pessoas. E a gente tem um curso de negociação que já está pronto, já está validado, a gente já teve alunos, mas agora toda a nossa força de infoproduto e com preço barato vai ser no primeiro alavanca, porque não adianta eu explicar para as pessoas sobre vendas, sobre marketing, ou cobrar delas numa imersão R$10.000, se ela antes não souber onde ela quer chegar, qual que é a prioridade da vida dela. Porque antes ela tem que saber o que estudar. Então essa é a nossa narrativa com o primeiro alavanca. Cara, antes de você comprar qualquer outro curso, seja meu, pode fazer só o primeiro alavanca comigo, não tem problema. Vai ser barato, vai ser no máximo 297, não vai aumentar esse preço. Pode fazer só esse curso comigo. Mas antes de qualquer outro, você gastar dinheiro com alguma coisa, faz isso. Defina o teu propósito, saiba as suas prioridades, entende como gerar o teu efeito dominó. O associativismo foi um efeito dominó para mim. Eu me envolvia, eu aprendia, e aquilo que ia fazendo ia gerando mais resultado. Hoje o resultado que eu faço ele é maior, porque os dominós foram caindo, né? Eu fiz a primeira coisa, eu rompi a primeira barreira, eu entreguei o primeiro evento, o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje na confederação o impacto é maior, mas começou aqui no movimento local, começou no nosso primeiro dominózinho. Eu nunca tive claro, talvez eu não vou mentir para vocês que eu sempre soube que eu chegava a vice-presidente, mas eu sempre quis agregar muito. E os meus dominós, a minha prioridade era sempre dar o meu melhor em cada momento. Então o que eu posso fazer hoje para entregar para a confederação, para entregar para o movimento? E formou. Hoje eu tenho muita alegria de ter conhecido muita gente nesse propósito, aprendido muito e compartilhado o que eu aprendia nesse caminho. E hoje eu tenho muitos amigos no Brasil inteiro, amigos aqui em Campo Grande. Se você visse o William, 5 anos atrás, era o William da Casa Colonial, que é o nosso restaurante. Hoje é o William. O William que participou da nossa trajetória, do CJE, que fez o evento, que me deu uma possibilidade. É o William que eu ligo para tirar uma dúvida de negócio. Tem uns amigos que me ligam, ele tô com esse projeto, vou contratar uma consultoria. É o William que ajudei a construir algumas marcas, a parte de marketing, mas tudo surgiu daquele primeiro passo, dessa primeira alavanca. E queria convidar todos que estão em casa, se puderem entrar no associativismo, é o primeiro passo para vocês. São 2 passos, né? Primeira alavanca, lucro primeiro e associativismo. São os pilares para qualquer caminho, sabe? Eu sou fã do relacionamento. Eu fiz um podcast um tempo atrás e me perguntaram, William, se você pudesse tomar um vinho, jantar, com quem você tomaria? Eu falei, meu amigo, eu não acredito na bala de prata, sabe? Eu acredito no início de alguma coisa. Eu falei que se eu pudesse tomar o vinho com o máximo de pessoas possíveis, eu tomaria com mais pessoas. Porque pra mim hoje, pros meus sonhos, pro meu projeto,
uma das minhas únicas coisas para fazer no dia a dia é relacionamento. É relacionamento que traciona meus negócios, é o relacionamento... Os meus negócios são negócios de relacionamentos. Então, se você vê o restaurante hoje é um grande negócio de relacionamento. As pessoas vão nos restaurantes para fechar negócios, eles vão no restaurante para se relacionar com a família, elas vão no restaurante para ter momentos especiais, para pedir namoro, agora até para casar, a gente fez um casamento lá. Então, o restaurante é um negócio de relacionamento. A Sabes, que é meu grupo empresarial, é relacionamento. A SASB, o que eu entrego para as pessoas, o conhecimento, é o meu relacionamento. Eu estou entregando tudo que eu tive de relacionamento para essas pessoas. A 5/2 não é necessariamente diretamente relacionamento, mas é o conhecimento de tudo isso que vai na gestão de marketing, de aceleração e consultoria para as empresas. Os vinhos, espumante, nossa, a pessoa compra espumante para ter relacionamento, para ter momentos bons. O vinho nunca é tomado sozinho, ou se for é para se relacionar consigo mesmo. Mas todo o meu negócio é sobre relacionamento. Então, hoje, a minha única coisa, que faz parte da minha primeira alavanca, é investir em relacionamento. Então, quanto mais eu investir em conexão, fazer parte de grupos diferentes, eu vou investir. Hoje, eu deixo o CJT como coordenador nesse começo de ano, mas eu participo na associação como diretor, participo no CJ ainda como conselheiro lá, participando, faço parte do LEAD, faço parte dos movimentos de jovens que tem por ali, porque essa é a minha única coisa. E eu acredito que com a primeira alavanca, ou com as outras alavancas da SASB, a alavanca mestre em vendas e negociação, que é com o Yuri Gabriel, a alavanca profissional, que vai ensinar a pessoa sobre gestão de carreira, ela vai conseguir se alavancar de alguma forma. Mas o que eu preciso que a pessoa tenha, antes de comprar um dos meus cursos mais caros da SASB, as imersões, a primeira alavanca, o que eu preciso fazer primeiro? Eu acho que é isso, a energia a gente não tem para sempre, a gente tem pouca energia. E ela acaba, sabe? Aquela motivação, ela acaba. Então a gente precisa usar a nossa pouca motivação que ela acaba para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu lembro de vocês, às vezes chega lá no CJT, às vezes está cansado, mas você priorizou aquilo porque você entendeu que aquilo é importante para o teu crescimento, para o teu propósito, para o teu objetivo. É disciplina, né? É disciplina. A disciplina, priorizar ali. Porque acontece muito às vezes, né, uma ou outra reunião não foi tão interessante. E se às vezes aquela pessoa que foi lá nessa primeira reunião, ela já não vai mais. Por isso que toda vez que eu tenho oportunidade, em todas as reuniões eu falo, para vocês novatos que vierem, não deixe de vir no próximo, tá? Aqui toda semana, toda reunião, você vai ter um papo diferente, vai se conectar com alguém diferente, não é na primeira que você vai vir e vai desistir. Exato, não no primeiro degrau que você vai chegar no seu sonho. Pois é, entendeu? Exatamente. É isso que eu falo da primeira alavanca, que é propósito, prioridade e produtividade. Você tem que continuar sendo prioritário isso todos os dias. Não foi no seu primeiro vídeo que a da City bombou, não foi no segundo, claro não foi no terceiro. Aproveitando e perguntando isso para você está numa nova jornada empreendedora, né? Que é montar o curso e vender o curso. É uma outra jornada completamente diferente do que você já atuou, pegando o teu conhecimento, juntando o material ali. E tem todas as estratégias de negócio, né? A validação desse produto, o lançamento desse produto, a precificação desse produto, de fato a construção desse produto. A estruturação. A estruturação, né? Como que foi? Porque é tudo novo, né, William? Tudo novo. A SASB, ela faz 1 ano já que a gente está nesse projeto. O que a gente mapeou no começo da escola? Que o principal desafio é credibilidade. Eu acho que hoje em dia tem muita gente vendendo conhecimento. A gente até bem que tem gente que vende curso e vende curso. Então, a credibilidade é a moeda do conhecimento. Então, a minha inspiração nunca foi escolas. Com a SASB, nossa inspiração não era G4, não era essas escolas. A minha inspiração é o Dale Carnegie. O Dale Carnegie, que a pessoa faz, existe há 100 anos, todo mundo que faz, fala bem. Essa é a minha inspiração. A minha inspiração é Harvard, que a pessoa faz o curso de negociação e aproveita para a vida toda. Então, nossa inspiração sempre foi essa. E como que eu trouxe credibilidade para a SASB? Hoje, a credibilidade está vindo muito de mim, de fato, de mostrar para as pessoas que o que eu estou entregando vem do minha trajetória profissional. O público que eu vou ensinar tem um público muito bem definido, que são as pessoas que eu quero ensinar.
Porque assim, o empresário que talvez está maior do que a gente, ou está no mesmo patamar, ele não quer fazer. Ele não quer fazer um curso. Esse cara eu não quero atender ele. Eu tenho outros produtos para ele. Eu tenho um produto de relacionamento, que é a Saves. Tem outros produtos para esse pessoal. Mas o meu foco, e talvez esse seja o nosso diferencial de negócio, a credibilidade que a gente traz. A gente está tendo bons retornos com alguns produtos de entidades parceiras que vão trazendo credibilidade. Então, por exemplo, a Alavanca Mestra é uma imersão. A gente está lançando ela com... A gente faz imersões... Ela é online? Não, a Alavanca Mestra, ela é online, a entrega. São 12 meses de acompanhamento com mentoria de 3 horas por mês. Só que o nosso ponto de venda dela é uma imersão. Então, a gente acha um parceiro... Provavelmente vai ter aqui na associação comercial, a gente está vendo parceria, a gente vai fazer lá no Espírito Santo, a gente vai fazer na Bahia, provavelmente em Goiás. A gente está organizando as datas, o Yuri é nosso sócio, diretor Então, comercial do tudo Grupo presencial, a imersão. Ele faz a imersão presencial e a gente lança a Alavanca Mestra com mentoria online. Mas a pessoa tem o primeiro entrega presencial. Essa é a nossa estratégia de venda desse produto. Então não é dentro de nenhuma plataforma, é direto com vocês. Esse sim, as alavancas mestras sim. Alavancas mestras em IA com Heinz é ao vivo também entregue mensalmente. As primeiras alavancas, a primeira alavanca e a alavanca de negociação já são infoprodutos. Ah, sim. E a ideia é que eles sejam mais baratos. Uhum. Enquanto, por exemplo, a alavanca mestra vai custar entre 5 e 8 mil, a primeira alavanca ela é mais barata, vai custar no máximo dos 297. E por que ela é barata? Porque eu quero que o máximo de pessoas façam. Eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso. E como que você fez para gerar esse primeiro produto que, apesar de ser barato, é uma isca muito importante para direcionar o empresário? Como que você fez para baratear ele? Porque você teve que gravar todo o material, você que teve que colher toda essa jornada. Ah, ele já vai estar todo gravado ou vai ser... Esse vai ser todo gravado, esse vai ser um workshop gravado com material de aplicação. Por isso que ele vai para o Marketplace, né? Esse vai para Marketplace, vai ser Hotmart ou Wi-Fi. Tá. Vai ser nos dois ou um dos dois? A gente já tá no Hotmart, mas eu acho que eu vou pro Wi-Fi. Não, mas aí você vai ampliar ou vai manter só no Wi-Fi? Eu vou manter acho que só no Wi-Fi porque a ideia dele... Porque qual que é o negócio? A ideia é trilha educacional. Eu preciso que a pessoa passe pela primeira alavanca. Não adianta eu ensinar ela a negociação se ela não souber onde ela quer chegar. Isso. Não adianta eu dar um curso para ela de 12 meses, que é um baita de um compromisso, não é nem um compromisso do dinheiro, acho que o maior compromisso é o compromisso de tempo, se ela não sabe, se aquilo não estiver dentro da única coisa dela, se não fazer parte do propósito dela. Então, antes de eu vender qualquer curso da SASB, eu quero o primeiro alavanca. E assim... Entendi. Esse vai ser a porta de entrada. Essa é a nossa porta de entrada. Porque pra mim é o que mudou o meu jogo. É esse conhecimento que mudou o jogo dos meus negócios. E esse conhecimento eu tenho que ensinar pro máximo de pessoas possível. Eu não quero ganhar dinheiro com a primeira alavanca. Eu quero que as pessoas construam. Essa é a nossa narrativa. A gente fazer qualquer outro curso, a gente gastar dinheiro com qualquer outra coisa. Faz o primeiro alavanca. Cara, a gente vai parcelar no máximo que der na plataforma. Dá pra parcelar em 20 vezes, a gente vai colocar 20 vezes. Porque eu não tô interessado no quanto vai ficar pra mim. Eu tô interessado que a pessoa faça. E a gente vai acompanhar ela no projeto para ir até o fim. Por isso que esse curso ele não precisa, ele é um curso mais conceito e aplicação prática, né? Então dos caminhos. Ela precisa fazer esse curso. Entendi. Mas ele é todo gravado. Todo gravado. Entendi. E a duração dele, assim, como ele é gravado, então a pessoa pode fazer o tempo que ela quiser. Mas a ideia é que ele seja feito em uma semana no máximo. Assim. Uma semana? Essa então ideia. É bem... é muito prático. Bem prático. Tem que ser prático. Porque assim, o conceito da primeira alavanca, ele não é difícil de conhecer. Ele é uma prática constante. Então precisa dar é igual o Empretec. Uma semana. Sim. O conceito do Empretec uma semana, você precisa de uma semana para você incorporar o conceito do Empretec. Mas a prática é pro resto da vida. Mas o Empretec, assim, né, só para entender melhor pro pessoal que tá escutando. Ele é uma imersão, também. né? É uma imersão. Você meio que tira férias do seu trabalho para participar do Empretec. Isso. A nossa ideia não. Como o primeiro alavanca, ele tem mais essa questão de você arrumar a sua vida, ele é aos passos. Então, o primeiro ponto que a pessoa vai entender... Tá, primeira coisa que eu preciso que a pessoa entenda é que existem coisas que importam mais. Porque a questão das pessoas não é se ela está fazendo alguma coisa ou não. Se ela está fazendo. Não, todo momento ela está fazendo alguma coisa. Sim. A questão é se ela está fazendo as coisas certas. Então eu preciso primeiro que ela entenda o que é pensar grande, que esse é o meu desafio, é ajudar as pessoas a pensar grandes, a criar o projeto delas.
e ensinar elas como vencer os desafios que vão surgir. Porque você assumir esse conceito de viver a única coisa não é fácil, porque você vai dizer não para muita coisa. Então, eu preciso ensinar as pessoas a dizer não, eu preciso ensinar as pessoas a arrumarem a agenda dela. E lá no Primeira Alavanca a gente tem um método de como ajustar a agenda. Porque na busca da única coisa eu não posso deixar minha família doente, eu não posso perder momentos especiais com meus pais, com minha esposa, principalmente com minha esposa. Eu não posso perder esses momentos que eles são tão passageiros, são efêmeros. Então, na nossa única coisa, a gente precisa ajustar a agenda para conseguir abraçar tudo isso. Sim, com certeza. Uma agenda bem, né, bem definida. Exato. Muda e é tudo. isso que a gente vai ensinar durante esse processo. De prioridades, exatamente. Porque você define as suas prioridades na agenda. Aparece alguma coisa, algum evento que não é tão relevante, você já corta e fala, ó, o que eu vou tirar para pôr no lugar? Vale a pena? Né? E uma coisa que eu aprendo, até você citar a Bíblia de novo. As maiores transformações da nossa vida são conceitos e princípios. É a gente saber pensar em como resolver. Eu tinha um professor de faculdade que falava, cara, a faculdade é para você aprender a pensar. Que quando você tiver um problema, você vai saber como buscar o problema, como resolver esse problema. A primeira alavanca é para ensinar as pessoas a um estilo de vida e uma maneira de pensar. Para quando surgir a carreira, para quando ela for tomar a decisão do próximo investimento dela, do próximo foco dela, ela saber onde ela quer chegar e tomar as melhores decisões. Então, esse é o nosso projeto, Primeira Alavanca. Ele é um curso, um estilo desafio mesmo, são algumas etapas para a pessoa cumprir. A ideia é que as aulas são cada vez menores, mais conceituais, e a gente vai estar muito próximo com material de apoio para a pessoa conseguir entender. E vai ter alguns extras, né? Então, por exemplo, um extra que vocês me trouxeram aqui hoje, que vai fazer parte, não sei como, é o lucro primeiro, porque para quem estiver empreendendo é um ponto importante. Faz parte, por exemplo, da alavanca profissional, que é outra, da alavanca mestra profissional, que é outra formação nossa. O tempo, dinheiro e atenção, que é o livro do Gui. A gente colocou esses conceitos dentro do primeiro alavanca. A pessoa precisa ter essa noção de tempo, dinheiro e atenção, que são os recursos escassos. E é isso. Eu acho que a gente vai compartilhar talentos. A gente traz essa credibilidade, que a objeção das pessoas é a credibilidade, isso funciona. E vocês mostraram pra gente que essa teoria tá certa, eles aplicam isso na empresa de vocês, então isso funciona. E talvez o nosso projeto de vida, se a pessoa não fizer nenhum curso da SaaS, não precisa fazer meus cursos caros, não precisa me dar dinheiro com nossas imersões. Faz o primeiro alavanca. Cara, e assim, parcela quanto der, quanto couber no bolso. Essa é a nossa ideia. A gente quer que a pessoa de qualquer coisa fazer isso, sabe? É aquela questão, a pessoa tá... É a questão do médico, né? A pessoa tá com tanta coisa pra resolver... Então, os médicos tentam ver quem tá passando mal, quem tem risco de vida. Atende primeiro que tem risco de vida, depois vê os outros. Depois vê os outros. Cara, é isso. É focar primeiro no que você tem que arrumar. Do que não adianta a pessoa aprender sobre vendas. Quanta gente fez curso de vendas e não mudou a vida dela? Quantos cursos as pessoas fizeram, pós-graduações, mestrado, e não mudou a carreira dela? Por quê? Porque ela não sabe organizar aquilo que é importante. Então a gente não quer ser mais isso. Quando a gente começou a escola, a gente não quer ser alguém que vai ganhar o dinheiro dela, vai passar um conhecimento raso para ela, vai embora, a gente ganha o nosso dinheiro e tá tudo certo. A maioria das pessoas não termina um curso, já sabia disso? As pessoas compram o curso e não finalizam. Você de casa, que me ouve aqui, qual foi o último curso que você finalizou? É maravilhoso isso pro dono de curso, porque eu já te vendi, você já pagou, se você não finalizou, o problema é teu. Mas pela SASB, que a gente quer que você seja um asterisco no mercado, que a gente quer que você alavanque na carreira, faz sentido pra mim ter um produto assim? Não. Então a gente está indo pelo caminho mais difícil, mas que eu sei que funciona, eu sei que isso funcionou na minha carreira, eu vi muitos empresários que fazem isso, escolher algumas únicas coisas que mudaram o jogo. Gente, olha o empresário grande, olha o bilionário, o cara não faz muita coisa, a gente tá cheio dessa história, que a pessoa é muito produtiva, ela faz muito... Não, ele faz pouca coisa, mas ele faz poucas coisas importantes. Ele não precisa fazer muito, ele precisa fazer as poucas coisas importantes. Tem um livro que é Empresas Feitas para Vencer. Ele tem uma teoria do porco espinho que eu acho maravilhoso. O que move o teu motor econômico, o que você é apaixonado por isso e o que você pode ser o melhor do mundo. É simples. E daí nesse livro ele traz aquele conversa com os bilionários, os grandes CEOs. Cara, o que você fez? O cara não sabe explicar o porquê ele foi excelente. Porque o que ele faz é simples. O que ele faz parece pequeno para ele, mas gera grandes transformações. Então a nossa ideia... É isso, é criar esse motor econômico, esse motor de transformação.
E é um novo reposicionamento da SASB, então nos próximos dias todo o nosso conteúdo do Instagram vai ser sobre isso. As alavancas mestras não vão ser comunicadas imediatamente pelo Instagram, elas vão ser mais por off, eventos presenciais, que a nossa escola é mais tradicional. Mas o primeiro alavanca, nosso foco digital vai ser totalmente nele, porque esse produto, ele tem que chegar antes da SASB. Então, esse é o produto que vai mudar a jornada, que a gente vai construir liderança, a gente vai, de certa forma, mudar a carreira das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E parte da minha única coisa é fazer esse produto rodar. Do meu propósito pessoal é fazer essa única coisa rodar. Então, vai rodar. Ainda mais com um preço atrativo desse, né? Vixe. Cara, 10 vezes de R$20. Se alguém não investir R$20 pra mudar a vida... Cara, e eu acho que muda a vida. Eu não acho não, tenho certeza que muda a vida. Porque mudou minha trajetória. Cara, eu diminui muita coisa esse início de ano. Muita coisa. E o meu resultado tá melhor. Pra focar no que importa. No que importa. Tô fazendo menos, tô com Agora mais tempo pra mim. Você vai distribuir esse conhecimento, né? Exatamente. E não é só comigo. Tem o Murilo que é prova disso, vocês são provas disso. Então, assim, ele é uma tendência do mercado, é o que é validado. Só que as pessoas não conseguem esse acesso sozinho. E a gente precisa passar para todo mundo. Então, talvez esse seja o meu propósito de vida agora, mostrar um pouco disso. A próxima alavanca, depois da primeira alavanca, é a negociação, que é, para mim, um estilo de vida. Acho que vender o tempo inteiro, mas saber se relacionar com as pessoas é a próxima alavanca. O associativismo é uma alavanca que todo mundo tem que fazer parte. Então, assim, até você vai comprar a primeira alavanca, também entra numa associação, descobre o movimento de jovens aí da sua região. Faz parte. Começa a alavancar a tua vida. Esteja presente, né, e atuante. Você sabe qual que é a figura da alavanca? Acho que é muito legal. Por isso que a SASB, ela nasce com essa ideia do asterisco, que a gente agora traz nossas formações como alavancas. A alavanca é você conseguir fazer coisas maiores com menos esforço. Então, se você tem uma coisa grande para levantar, você tem alavancas maiores. É realmente isso. Então, o ponto de partida é uma alavanca. É essa alavanca. As próximas alavancas que você precisa, que faz parte da primeira alavanca, você tem um acordo com a excelência, você precisa aprender a fazer as coisas para ter melhor resultado de maneira mais fácil, então você precisa de conhecimento, buscar outras alavancas para você ter melhores resultados. O que a gente quer fazer? Essas pessoas já têm um esforço, já têm energia gastada, todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem uma concentração de energia. A energia muda, se a pessoa faz exercício, a energia dela tende a ser melhor. Mas, cara, pega a tua energia e coloca o esforço, com a nossa alavanca você vai ter um resultado melhor. Essa é a nossa promessa. É o que a gente vai prometer na nossa formação, é que a pessoa vai ter melhores resultados com o mesmo esforço que ela tem. Desde que ela siga. Eu acho que esse é um propósito, né? Tem um livro que eu acho muito legal. Tem que arregaçar as mangas também, né? Acho que é do Dale Carnegie, ou é Pense e Enriqueça. No começo do livro ele fala o seguinte, olha, faz um combinado comigo, você não vai ler nada mais depois disso, você vai ler só esse livro e você vai se comprometer em praticar. Porque você precisa saber que o resultado que você teve do conhecimento daqui. Você de fato precisa chegar àquela história de atirar no barco para não ter outra saída e focar nisso. É isso que a gente quer, é mostrar que esse conhecimento vai transformar. E cara, a gente validou o produto, o tempo era uma objeção, a gente vai fazer o curso curto. Então a objeção do teu tempo não é a objeção mais, é um tempo que você vai dedicar pequeno para mudar a transformação da sua vida. Curso longo, ninguém foca mais, ninguém mais quer um curso de 300 horas, a gente quer o que funciona. Então meu compromisso como diretor da SASB, né? É que eu fiz a curadoria daquilo que realmente importa para ela aprender. E daí, a partir da primeira alavanca, ela vai fazer a curadoria para ela. Mas esse produto Os outros também são curadorias nossas. A gente olhou de fato o que tem no melhor no mercado. A gente trouxe os profissionais para fazer as alavancas mestras. Mas eu preciso que a pessoa pense sozinha. Eu preciso que ela saiba que aquilo faz sentido para ela. E faz sentido para ela? Faz. Qual o momento do negócio dela? Ela vai fazer nosso curso de A, mas primeiro ela tem que ter o objetivo do negócio dela, onde ela quer chegar como empresária. O que ela quer exatamente, né? Pra saber que ferramenta de A que vai ajudar ela. Vocês lembram de Alice no País das Maravilhas? Do gato? Onde você quer? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Cara, isso é verdade. Olha, nós vamos caminhando para o final. Gente, tem tanto conselho que você deu para empresário que fica até difícil minha última pergunta. Eu ia falar que eu queria aquela fazer umas última. perguntas técnicas, mas diga aí o que você Não, pensa. então faça. Eu tava Não, na verdade, em relação à criação de curso.
Porque muita gente escuta a gente e tem essa curiosidade. Que nem eu perguntei agora qual a plataforma que vai estar. Você falou que vai sair do Hotmart do pro Hotmart, Wi-Fi. vai pro Wi-Fi. Por quê? Taxa é um pouco melhor, A questão de taxa? é um dos Tá. pontos. E o suporte? Eles têm suporte ou não precisa de Assim, a suporte? Hotmart ela tem um programa de afiliados mais interessante, mas talvez nosso foco agora é de imediato. O Wi-Fi eu gosto um pouco mais da área de membros deles. Ah, entendi. Eu gostei um pouco mais. Interessante isso, interessante. Esse é um ponto, tá? Quando a gente começou a SASB, eu não comecei pela primeira alavanca, então eu errei muito no processo. Uhum. Então a gente fazia todos os cursos sem entender de fato o que era a nossa prioridade como escola. Eu contratei plataforma própria, tá? Tem Entendi. plataforma própria contratada até que a gente descobriu de fato que o que a nossa prioridade não é a plataforma. Uhum. É o conhecimento e ser entregue de maneira mais fácil. Uhum. E quem já tem o Wi-Fi sabe, né? Você compra lá, já está na sua base de cursos. Hoje, depois do Hotmart, o Wi-Fi está sendo um dos maiores, né? Sim, sim. Então, eu quero facilitar o acesso. É. Eu quero entrar no que ela já usa. Eu não quero que ela tenha que entrar na minha plataforma, ter um outro caminho. Não, eu quero que ela vai lá no Wi-Fi, o curso vai estar lá. Facilitar mesmo. Facilitar. Ela vai ter um grupo de WhatsApp depois do grupo das pessoas, vai poder compartilhar. Uhum. Se ela decidir trilhar outros cursos com a gente, alavanca profissional, vai ter uma comunidade para ela, vai ser enviado os links da aula, vai ficar gravado em alguma plataforma. A gente já tem uma plataforma Aí a comunidade é dentro do Wi-Fi ou é no WhatsApp? Eu tenho uma outra comunidade contratada chamada Nichos, que a gente contratou, então tem lá a plataforma. Esse é muito para alavanca profissional daí. Uhum. Você compra pelo Wi-Fi e daí os cursos vão ficar gravados lá. Então a gente vai disponibilizar o link ao vivo, o gravado vai ficar lá na nossa comunidade. Uhum. A parte tecnológica é isso, mas eu falo que eu construí isso numa viagem da Conage lá para Belém? Espírito Santo. Espírito Santo. Eu conversei com uma pessoa que trabalhava com um grupo de mulheres empreendedoras e falou: "William, o segredo do curso não é a plataforma, é a trilha. Então é a jornada que você constrói." Uhum. Então todos os nossos produtos da SaaS são pensados em jornadas. Então a gente tem a jornada da primeira alavanca, as jornadas de vendas e negociação, que daí é de fato para um suporte, um apoio, uma mentoria. A jornada de IA, que daí é tanto formação quanto dia a dia, né? São encontros mensais. A gente tem a jornada da alavanca profissional, que daí a gente vai falar sobre gestão de carreira, a gente aprofunda um pouquinho na negociação, gestão de tempo de atenção, oratória. Então a gente aprofunda outros fatores. Então são jornadas para a pessoa. Então nosso objetivo é que a pessoa passe pela primeira alavanca e se ela quiser continuar com a gente, fizer parte da única coisa dela, a gente vai ter alavanca mestra em alavanca profissional, alavanca mestra profissional, alavanca mestra em vendas e negociação, alavanca mestra em IA e tecnologia, alavanca mestra em negócios escaláveis. Que dá para entender como construir o motor 2 do negócio. Porque uma coisa é o seu motor que te dá dinheiro hoje, é você usar a sua estrutura para criar outras fontes de renda. Essa aqui é uma alavanca mestra. Mas antes de tudo isso, ela precisa passar pela primeira alavanca. Sim, com certeza. E outra pergunta técnica que eu queria perguntar para você, que você falou que vocês vão dar suporte quando o pessoal contratar, né? Essa primeira alavanca. Como que funciona esse suporte? Você diz de pergunta sobre Isso, o curso? porque assim, não vai ser nada presencial, vai ser tudo gravado. Mas assim, qual o suporte que vocês estão dispostos a dar? Por quanto tempo? Em relação a só essa primeira alavanca? A ideia depende muito de quando a pessoa entrar, né? Porque esse é um produto que ele vai ser vendido recorrente. Então, como que a gente dá um suporte de produto recorrente? O primeiro ponto é fórum, é ter acesso para perguntar. Legal. Aí vai ser um fórum, não vai ser tipo WhatsApp. Não, é um caminho o fórum. O segundo são ao vivos. Então, a nossa ideia é que tenham encontros mensais, para as pessoas tirarem dúvidas, pelo menos no começo. Pelo menos alguns encontros ao vivo, para a gente falar dos conceitos, uma parte aplicável também. Aí vocês têm uma equipe para dar esse suporte, ou vai ser você, ou vai ser um dos professores? Os encontros vão ser alguns dos professores sempre. Então, por exemplo, eu gosto muito da ideia de materializar isso. Então, de jornadas empresariais. Então, vou dar o exemplo do amigo Murilo, que toca e vive a primeira alavanca na vida dele. Um dos encontros vai ser mostrar a jornada dele para as pessoas. Então, quem comprar o curso vai ter acesso a essa Masterclass do Murilo. É claro que os primeiros vão beber água limpa, vão pegar tudo ao vivo, né? Depois isso vai ficar gravado para as pessoas. Mas a ideia é que a gente consiga suportar, além do conteúdo gravado, histórias inspiradoras.
Entendi. Porque primeiro Aí vocês vão adicionando conforme vai passando o tempo. isso, esse produto vai ficar sempre melhor. Entendi. Então a ideia é, primeiro, a alavanca base conceitual já vai estar entregue, já vai ser lançado em 2 semanas. E depois a gente vai ter jornadas inspiradoras por quem foi fechando o projeto com a gente. Entendi. E daí São tem quantos muita professores que tem na SASV? Depende do produto. A alavanca profissional, a aula base sou eu que dou. Uhum. A alavanca profissional, a gente tem o Ricardo. Na alavanca mestre em vendas, a gente tem o Yuri, que é o nosso sócio, que toca essa operação de marketing e vendas, que é o diretor do Grupo Estúdio. Na alavanca de IA tem o Heinz. Então, cada Então a linha primeira tem alavanca é só você. só eu e as histórias inspiradoras. E as histórias As inspiradoras também. histórias, aham. Eu acho que esse é o caminho. Entendi. Legal. É muito do que eu aprendi nesses anos de CJT, né? A gente tem um conteúdo e a gente tem a prática empresarial, as histórias inspiradoras, que é o que a gente fazia toda terça-feira com algum empresário diferente. Sim. É o que eu falo, não é uma coisa que a gente fez do nada. Funciona. Eu já fiz isso, eu faço isso há anos, eu faço isso no CJT. Então a SASB é ensinar o que já funcionou. E o que Que gera foi validado. 300% de crescimento do negócio das pessoas, a gente vai fazer isso para as pessoas hoje. Massa. Eu já perguntei. Sanadas Você tem mais alguma dúvidas? pergunta? Não, muito boas suas perguntas. É um posicionamento de muita curiosidade. de Não, muitos inclusive uma das profissionais. aulas inspiradoras precisa ser sobre o lucro primeiro. Inclusive aqui está a formatação, quem fechar as RASB no próximo mês de lançamento. Não sei se eles vão aceitar, mas os primeiros professores vão ser o Marcos e a Angélica para falar sobre o lucro primeiro. Que tem muito a ver com a nossa história, muito a ver com a primeira alavanca e vai ser um prazer ter vocês com nossos alunos. Que Prazer é bacana, nosso, prazer muito é legal. nosso. A gente fica muito feliz em ver passar uma informação que deu certo pra gente, pras pessoas. Eu não sei se você já reparou isso, que a gente tem esse sentimento. A gente, tô falando, nós todos, né? Quando você acerta um caminho, você não quer olhar pra trás e virar pras pessoas, gente, é por aqui. Para de errar. Para de errar, É isso. é por aqui. É esse sentimento que não é todo mundo que tem. Tem pessoas que acham um caminho e não querem. Vocês querem. A gente quer ensinar a pessoa, cara, para de quebrar a cabeça. Vai por aqui. Erra menos. Tá? Essa é a minha trajetória. Eu sempre falo para as pessoas, sempre que eu dou entrevista pela associação comercial, sempre me perguntam se a pessoa quer começar a empresa. Eu falei, gente, erra menos. Começa pequeno, valida a ideia, alavanca. Pede auxílio do Sebrae, que tá aí também para ajudar todo mundo, que tá Exatamente. começando. O Sebrae, O nossa, Sebrae também é parceiro da associação comercial. é uma mãe para qualquer empresário que tá começando. Qualquer um. Eu disse agora até vocês falaram que estão encerrando, mas assim, a gente tem um sonho grande. Vou supor, o nosso projeto da SASB é faturar 100 milhões anos, sei lá, que é 10 milhões por mês. Esse processo envolve muita coisa, envolve ticket médio, envolve marketing, trazer uma equipe cada vez maior, trazer novos produtos, vai envolver muita coisa. Isso envolve aprendizados e etapas. Então, se o meu objetivo for faturar tudo isso, o que eu preciso ter para isso? O que eu preciso aprender para chegar lá? Quem que eu preciso agregar para mim? Então a pessoa pode ter um sonho de faturar ter uma das FIT hoje que fatura o que vocês faturam. O primeiro passo, definindo esse objetivo, qual que é a prioridade dela? Eu preciso aprender do mercado, eu preciso ir para o Sebrae, eu preciso fazer parte do associativismo, eu preciso de fato viver o meu negócio, eu preciso testar, posso testar pequeno, posso começar. Essa é a nossa ideia, é ajudar as pessoas a terem direcionamento. Porque, para finalizar, o que eu mais sinto é que as pessoas estão cada vez mais perdidas. Todo mundo se sente no meio do mar, num barquinho, sem porto seguro, sem saber onde vai. E essa sensação de você estar correndo e no final do mês parece que nada mudou, você fez e nada mudou, é a pior sensação do mundo. Você sentir que você está na lama, você ficar nessa corrida dos ratos, todo dia correndo e não mudar. É essa sensação que eu quero eliminar, assim. Esse é o meu objetivo, eliminar essa sensação. Porque eu já tive alguns negócios meus antes dessa clareza. Eu já toquei projeto que eu gastava dinheiro e ele não saía do papel, porque não tinha clareza, não tinha um objetivo, não tinha propósito. Eu não tinha propósito, produtividade e prioridade, então não rodava. Por exemplo, a família Francescon, a gente está focando em eventos. Cara, eu não vou focar agora em fazer mercado, é uma marca nova, já vendo nos nossos restaurantes. Eu estou focando em eventos para o Brasil todo. Isso eu consigo entregar, isso eu diferencio, isso eu vendo o meu relacionamento. O negócio rodou. Então, se você não tem clareza para você ir... Cara, tem poder quem age. É uma frase que nem é minha, do Paulo Vieira. Tem poder quem age certo na direção certa.
Tem superpoderes, tem poder que age certo na velocidade certa. Tem superpoderes que agem certo na velocidade certa, na direção certa. Porque se você estiver andando devagar, mas na direção certa, você vai chegar um dia. Uhum. Se você estiver na direção errada, você pode estar super rápido. Pode estar correndo Você quanto for. tá indo longe. E quando você tá no lugar errado, tá correndo errado, é igual o trem. Você pegou o trem errado, desce na primeira parada. Para de correr errado. Então, nosso objetivo com o Primeira Alavanca, para resumir, e até para finalizar, pessoal de casa, é trazer o caminho certo e ter um propósito. Quem faz a Primeira Alavanca tem que ter um propósito com excelência, que é fazer o certo mais rápido. E o mais rápido é a trajetória individual. O que a gente vai fazer é mostrar o caminho. A gente fala que a função do professor é mostrar o caminho e o melhor direcionamento. Mas o mapa de cada um é individual. E quando tiver nessa trajetória, que os nossos conhecimentos ajudem as pessoas a superarem os desafios. Já tem data para o lançamento? Vai ser lançado esse mês ainda, tá? É para lançar daqui a 2 semanas. Então, esse mês, também conhecido como abril de 2026. Como abril de 2025, então até o meio de abril. 2026, até o meio de abril a gente vai lançar o curso. Esse aí, e o nosso propósito é divulgar muito esse. A gente já tem outros cursos rodando, a gente já tem agendas marcadas para as imersões da Mestre em Vendas, que é presencial, é físico, mas o Primeiro Alavanca vai ser lançado agora em abril. Legal. Olha, foi muito bom te receber. Esse episódio do podcast foi enriquecedor. Só aqui já deu pra gente tirar um monte de dica e conselho, né? Uhum. Muita coisa. Com certeza, quem tá escutando aí, assim como eu, vai finalizar esse episódio motivado, vai finalizar, né? Direcionado melhor. Para abril a gente tá juntos nessa jornada, porque com certeza, você falou uma coisa no início, eu não sei se a gente estava gravando ou não, mas a gente sempre tem que melhorar, o que aprimorar, o que inovar, independente de que fase que a gente está da jornada. É importantíssimo ir lá na primeira alavanca e ver se eu não deixei passar nada. Exatamente. E nada como o olho de quem tá de fora para te ajudar a enxergar isso. Gente, é fundamental. Um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista. Eu já errei muito sabendo das coisas, sabia? É. Eu já comecei projetos sem pensar no público. E eu tenho eu não vou falar que eu tinha agência na época, eu não tinha, mas eu tenho uma formação em brand, marketing. Uhum. Eu já comecei projeto porque eu achava que era legal. Então, assim, a gente erra sabendo. E quanto mais experiente a gente acha que tá, mais a gente erra nos detalhes. E são os detalhes que fazem toda a diferença. Essa troca aqui é enriquecedora. Essas trocas também funcionam no Conselho de Jovens Empresários, na sessão comercial. Fica meu convite, né? Mais uma vez, venha fazer parte. Esse crescimento nosso é contínuo. Exatamente. Nesse grupo. A gente tem apoiador Cicobi Médio Oeste, que está aí também de parceiro da sessão comercial, está com uma unidade lá dentro da sessão comercial, uma agência, justamente para olhar com o nosso ponto de vista de empresário e estar aí, né, nessa jornada, nos apoiando e tentando solucionar nossos problemas, né? Então aí. fica a dica, vá conhecer Cicobi Médio Oeste ou contacte a gente para direcionar você. E quero agradecer Marcos Vinícius, que topou o meu convite para vir nesse episódio é uma de honra. Tanto peso com o William, que tem uma jornada, um conteúdo. A gente acaba de entrevistar aqui o vice-presidente da CONAGE, né? Esteve tantos anos à frente do Conselho de Jovens Empresários aí. Ele falou que agora ele não ocupa mais essa cadeira. Mais uma vez, rei não perde o reinado. Não perde a majestade. Não perde a majestade. E esteve aqui também à frente, nessa posição que eu estou aqui. Iniciou o podcast Papo do Empresário. Acho que começou tudo com você, né? Eu acho que talvez o maior privilégio da associação e o princípio do associativismo, para quem não conhece, eu falo que é uma alavanca que você precisa participar e convidar vocês para participar de tudo isso, é que o projeto é maior do que a gente. Então, eu comecei alguns projetos, hoje a ideia é que eles sejam ainda melhores
E fiquem melhores, de fato tá sendo melhor. A Angélica tem tocado esse projeto, agora o Marcos veio hoje de hoster pra fazer esse projeto ser melhor. E eu tenho certeza que daqui a uns anos o CJT que eu retomei vai estar muito melhor do que na minha época, porque eu acho que é um pouco disso, né? o crescimento a gente quer contínuo. deixar o projeto melhor e líderes melhores vão vindo e a gente continua dando suporte para ótimo. o que vem depois. E a gente vai priorizando os projetos, né? Cada hora é um, fazendo essa análise. E o meu objetivo é que, assim como o nosso ativismo, eu vou construir isso, eu vou continuar construindo, que a SASB também eu tenha essas pessoas que foram formadas lá e tocaram nos projetos e cresceram. Futuramente, nosso objetivo da SASB é falar, nossos alunos cresceram, prosperaram, mudaram o jogo. Assim como eu posso falar que eu participei hoje de muitos negócios, de muitos amigos que viraram, a gente contribuiu com alguma coisa. Eu acho que esse meu projeto de vida é continuar contribuindo com o associativismo, que eu não abandono ele, e com a educação. E é muito importante olhar para trás na jornada que você já fez. Você segue num crescimento muito bonito. A gente estava falando dos episódios anteriores, pessoal. Tem muitos episódios muito bacanas aí para assistir já gravados. Vocês podem ir lá, quem não assistiu ainda, e ver o William lá do início, né? Que realmente segue num contínuo crescimento de posicionamento empresarial e maturidade, né? Então é muito legal, isso é prova, tá aí a nossa jornada para isso, para se orgulhar. É isso aí, a gente tá registrando a jornada, isso que é legal. Nós aqui, você, a Angélica, o Marcos, se você olhar cada encontro, já tem uma foto lá do encontro, a gente tem registrado a nossa jornada. E a gente pode hoje usar ela como autoridade para mostrar que, de fato, a alavanca do associativismo funciona e que outras pessoas possam trilhar o caminho que está trilhando. Eu dou graças a Deus que tem Botox preenchimento, né? Eu gosto do Monjaro, já que me ajudou bastante. Bom, gente. Da minha natureza. Pior que é do verdade. Marcos é genética, gente. Genética, cretino. É o mais velho de nós isso, tudo. infelizmente, não é ensinável. Genética é genética, mas... Quem fizer o primeiro alavanca para na cara vai poder gastar com implante capilar, botox, etc. E um bom terno igual o seu, viu? Cara, a mulher muda a nossa vida, né? Muda, sim. Bom, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Até lá, tchau, obrigado.